Aí, maravilha. Muito boa noite, galera. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez. Queridos, estamos aqui no YouTube, então, para a gente poder trabalhar com vocês um assunto aí, né? Você já sabe, né? A nossa ideia aqui principal dentro do canal é a gente trabalhar aí na nossa preparação de concursos públicos, ok? Esse assunto que eu estou trazendo para vocês aqui é um assunto que o canal já teve em outros momentos. Obviamente que nós sabemos a dinâmica que é a preparação de concurso público, ainda mais se tratando de legislação, e ela acabou, obviamente, aí se desatualizando, né, com o passar do tempo, né? Na verdade, até a gente está gravando esse vídeo para vocês vão ver aqui abaixo, né, na descrição aqui qual é a data, né, de publicação do vídeo, e nós temos até, né, a gente vai comentar isso ao longo das aulas aqui, uma perspectiva, né, de nós termos aí uma emenda constitucional que venha a alterar, né, o estudo aqui dessa base do direito administrativo na Constituição Federal, que é do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Enfim, queridos, essa é a dinâmica de preparação de concurso público, né? Por isso que você tem que estar sempre ali com as disposições mais atualizadas possível e também em relação ao trabalho aí de questões, as questões mais atuais possíveis, para a gente entender aí como que as bancas, né, elas que devem, né, nos direcionar aí como que é o nível de preparação que a gente deve ter para os principais concursos públicos do Brasil, legal? Na verdade, eu até fui mal educado, né, porque a gente está com essa aula aqui dentro da nossa mentoria, mas é uma aula também que vai estar dentro do nosso canal do YouTube, e pode ser que você tenha caído aqui, né, de paraquedas, e você, evidentemente, pode ser, isso é muito comum dentro do YouTube, que você não me conheça, né? Então, o Marcelo Campos aqui que está falando com você, eu já estou em concursos públicos desde 1999, né? Então, eu sei que não parece, né? O pessoal, quando eu falo isso, fala, rapaz, tu tem uma cara de novo. Como assim, desde 1900? Você trabalha com concurso? É que eu comecei muito cedo também, né? Com 15 anos de idade, eu já estava atuando aí na preparação de concursos públicos, né? Então, tá bom? Então, isso acaba justificando aí até um pouquinho. Então, já tem uma longa estrada aí, né? Nessa longa estrada da vida, a única coisa que eu faço na vida é respirar concurso público. Não tem jeito, né? Então, já estou em concurso público, como coordenador pedagógico de grande grupo educacional, como professor já também há muitos anos, estudando também, sentado aí, né, no lugar que vocês estão hoje aí, procurando um cargo público, né? Então, hoje, né, eu sou empregado público federal aí na Petrobras, nesse momento, né, talvez, dependendo de quando você está assistindo essa aula aqui, pode ser que as coisas mudem, né, porque eu já transitei em vários cargos públicos aí. Uma das coisas que eu costumo até usar como uma credencial, mas para vocês até, para quem não conhece, né, às vezes chega assim, num primeiro momento, né, o que eu costumo usar como uma credencial é que eu tenho recorde de nomeação em concurso público, né, eu, em todas as áreas que você imaginar, que você me perguntar, área policial, eu vou te dar uma nomeação, área da saúde, eu vou te dar uma nomeação, educação, eu vou te dar uma nomeação, no Poder Judiciário, eu vou te dar uma nomeação, na administração indireta, eu vou te dar uma nomeação, no conselho, eu vou te dar. Se você perguntar aqui, se você colocar aqui, eu vou te dizer que eu tive alguma nomeação aí em concursos públicos, né, claro, né, ao longo de tanto tempo assim, né, e chega uma hora que você tem um domínio, né, ali razoável e suficiente do conteúdo, você começa a escolher, né? Quem já está na caminhada aqui já há um bom tempo sabe disso, aí você já começa a escolher aí para qual concurso público você quer, isso não é incomum de acontecer, né? Eu recentemente, inclusive, né, muitos que estão acompanhando aqui nesse momento, tiveram a oportunidade de verificar e eu tive 7 nomeações em 45 dias. E para você que está estudando para concurso público, né, é importante nesse primeiro momento já que você não pense, tenta se desvincular, porque a parte da mentalidade é importante, né? A aprovação é legal, né? Quando o teu nome começa a aparecer, assim, no Diário Oficial, né? Independentemente se é o federal, dos estados, se é o federal, dos municípios, é muito bom, porque mostra que você está no caminho certo, mostra que está gerando resultado. Mas o nosso foco, né, galera, em todos os projetos que a gente atua em concurso público aí, a nossa mentalidade é sempre de buscarmos a nomeação. E isso é importante, tá? Você já está alinhado, já está na frequência de você buscar aí nomeação, tá joia? Então, assim, quero te pedir para você que caiu aqui nesse momento, ou alguém compartilhou contigo, ou você já acompanhava o canal, você está assistindo, né? Porque essa é uma aula aqui que a gente basicamente está trabalhando dentro de uma mentoria que atualmente a gente trabalha, tá? Se você gostar do conteúdo no final, deixa o seu like, segue aí o canal, tem o sininho também, eu até nem indico tanto o sininho, né? Porque hoje tem tantos canais aí para você seguir, o sininho vai ficar te mandando notificação o tempo todo. Mas se você quiser também, até porque a gente vai ter uma jornada aqui, né, galera? A gente vai passar, como o próprio nome, né, aqui do vídeo está colocando para você aí, e a capa, né, do vídeo, a gente vai passar aqui pelo estudo da administração pública e de servidores públicos na base constitucional, do artigo 37 a 41, 37 e 38 na base da administração pública, e do 39 a 41, que é a base de servidores
públicos. Aí eu já vou contar para vocês por que eu escolhi, né, essa aula em especial para que a gente possa compartilhar com vocês. Então aqui vai ser uma jornada bastante grande, a gente vai tratar todos esses dispositivos aqui, um a um na sua essência, né, eventualmente trazer algum conceito doutrinário, alguma jurisprudência que tenha uma influência bastante grande aí, pensando nas grandes bancas do Brasil. A ideia é a gente estar direcionado aqui, porque eu costumo dizer, a gente não está dando aula, né, de direito administrativo ou de direito constitucional, essa parte é uma parte de interseção bastante grande, a gente está dando aula para concurso público, tudo bem? Então o direcionamento tem que partir de como os grandes concursos públicos e as grandes bancas do Brasil estão cobrando. Por isso que vocês vão ver em algum momento aqui dos nossos encontros nessa jornada, a gente vai trabalhar questões de concurso recentíssimas, tudo bem? Essa tem que ser uma das tônicas também de preparação, sempre com porque questões de concurso é métrica, então sempre com a métrica mais atualizada possível, né? Então a gente vai trabalhar aqui baseado nas 5 principais bancas do Brasil, né? Vou falar até na ordem delas, né? Sebrasp, antigo CESP aí, para quem é, né, da velha guarda aí, Sebrasp, FGV, Sesgranville, FCC e VUNESP. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar baseado, focado nessas bancas e a gente vai passar por questões aí, nesse primeiro bloco, trabalhando 37 e 38, que é a base da... E aí nós resolveremos aqui pelo menos 50 questões sobre essa parte da administração pública. Depois a gente, finalizando as questões, a gente parte para o assunto de servidores públicos do artigo 39 a 41 da Constituição Federal e também resolveremos ali 50 questões das mais recentes aí, das principais bancas e nos principais concursos públicos do Brasil, tá bom? Galera, por que esse assunto foi escolhido, né? Bom, até primeiramente, né, Marcelo, tem algum lugar aqui que a gente consegue pegar algum material, algum link, alguma coisa? Ó, para quem já está acostumado a assistir aula comigo, né, eu sei que essa aqui é o início de um estudo de direito administrativo, mas a gente está extraindo 37 a 41 da Constituição Federal. Então você tem uma obrigatoriedade, a Bíblia, né, do concursando e não concurseiro, tá? Isso também é importante. Porque concurseiro, quando você vai estudar lá no português, né, galera, as palavras, quando você fala padeiro, marceneiro, é alguém que é profissional daquele trem ali, é alguém que faz aquilo a vida, né? E eu sempre digo assim, cara, se você estudar com qualidade, né, depender aqui qual o nível de concurso você quer, porque quanto maior você quer a tua remuneração, mais você precisa ter tempo de estudo, mais dedicação e tudo mais, porque a quantidade de matérias, ela é proporcional à remuneração. Então, mas eu costumo dizer assim que na média, tá? Olhando concursos desde 1999, né? Numa época que nem era interessante ser auditor da Receita, por exemplo, né? Eu costumo brincar, e não é uma brincadeira, se a gente voltar lá, a gente vai identificar isso naquela época, né? Quem trabalhava numa Renner, no McDonald's, ganhava tal qual um auditor da Receita Federal na época. Olha que coisa maluca, né? Na época eu comecei em concurso público. Aí depois nós tivemos algumas reformas administrativas ali, principalmente em 2001, né? E aí a gente foi tendo essa disparidade aí de cargos públicos com a iniciativa privada, e hoje, obviamente, né, as remunerações aí no setor público, elas são de longe, né, muito, muito, muito superiores aí à iniciativa privada, né? Tanto que eu costumo dizer que nós temos 3 caminhos a seguir, né, na minha ótica, né? Você pode ser empresário, você pode atuar numa empresa privada, fazendo carreira, e na área pública, né? Quando você vê a distribuição hoje da renda, né, da população brasileira, aí a gente tem uma grande máquina pública, né, em todas as esferas aí. Eu digo assim que em 2 anos, na média, se você estudar com qualidade, realmente se dedicar, tiver tesão para estudar, cara, tu vai entrar num cargo ali, pelo menos para tu ganhar ali, vou chutar até baixo, tá? R$12 mil. Legal? Estudo ali qualitativo de fato, claro, a gente sabe que tem oscilações, mas em que você consiga ali se manter dentro dessas oscilações, ainda assim dentro de uma crescente. Tudo bem? Igual Bolsa de Valores, né? Para quem investe hoje, né? Nós temos oscilações na Bolsa de Valores, mas uma tendência que nós temos ali, principalmente no atual momento, é de uma crescente, né? Então, se você faz isso dentro da tua preparação, separa um tempo aí interessante dentro da sua rotina aí de vida, né? Em si, dentro da tua semana, eu diria que na média aí em 2 anos, depende muito da tua bagagem que você está chegando aí também na preparação de concurso, né? Você consegue. Então, assim, cara, eu não posso, baseado em números, né, eu não posso dizer para você que é o caminho mais rápido, realmente, para que você financeiramente aí consiga ter, como o cargo público traz, né, como muito evidente, a estabilidade, né? Porque você investindo, você empreendendo, né, tu tem que tomar cuidado. Eu estou falando desse valor, então você empreendendo, você tinha que estar tirando 12 mil ali de retiradas, né? Então é muito difícil isso hoje em dia, empreender no Brasil assim,
pela carga tributária, pela dificuldade de empreendedorismo e tudo mais, você ter em 2 anos de empreendimento, você conseguir fazer retiradas desse montante, né? Você tem que cuidar para não matar a galinha, né? Você tem que tirar os ovos, então você tem que cuidar com o fluxo de caixa. E na iniciativa privada, tem casos que em 2 anos você consegue chegar dentro da empresa. Tem, às vezes você até começa já uma carreira assim, mas, né, são casos muito isolados que a gente encontra aí na iniciativa privada, principalmente no mercado brasileiro, né? Então, vale a pena estudar para concurso? Oxe, vale demais a conta, né? Mesmo a gente tendo essas outras opções aí também, obviamente, tá? Então, galera, voltando ali naquilo que eu estava comentando com vocês, você precisa ter uma Constituição Federal atualizada, sequinha, tá? Mas, Marcelo, eu vou estudar para Receita Federal. Fique em paz, tá? Inclusive, dentro desse histórico todo de concurso público, outra credencial que eu gosto de usar bastante é que, né, eu participei de um grupo educacional durante muitos anos da minha vida, que nós temos um número ali que hoje, né, os grandes cursistas do Brasil ainda não atingiram, que é 5 vezes o primeiro colocado no concurso da Receita Federal, em concursos diferentes, né? A gente conseguiu atingir aí ao longo desses anos preparando a galera. Então, confia um pouquinho na jornada, né? Veja o teu resultado, mesmo que você não está conosco dentro da mentoria, você vai acompanhar essas aulas aqui dentro do YouTube, e como eu falei, vai ser uma jornada, né? Vamos ver, normalmente, quando a gente lança alguma coisa aqui no YouTube, acontece uma coisa bem interessante, né? A primeira aula tem um número de visualizações muito alto, e com o passar do tempo ela vai caindo, e aí mostra realmente o que o concurso público exige, né? Ele exige realmente de nós aqui que nós tenhamos uma mentalidade blindada, com uma visão, para que daí a gente consiga realmente, a gente sabe, né, galera, a vida é muito oscilante, né? Coisas vão acontecer, não é assim, será que alguma coisa vai acontecer? Não, coisas irão acontecer. E a gente precisa superar esses obstáculos aí, porque o concurso em si... E outra frase, talvez você vá ouvir aqui pela primeira vez, mas muitos dos meus alunos já ouvem há bastante tempo, né? Essa frase que a prova de concurso público, ela é ridiculamente fácil. Quem me dá um tempinho, assim, né? Quem consegue caminhar aí comigo pelo menos uma semestralidade, consegue entender isso, né? Por quê? Porque a gente resolve milhares de questões juntos, das grandes bancas e as mais recentes, né? E aí a gente consegue mostrar ali que, de fato, um estudo qualitativo vai te levar ao domínio da disciplina, né? O problema é a jornada, né? Realmente, essas oscilações, você se manter, né? Aí, na preparação de concurso, galera. Tá bom? Mas a gente vai estar aqui para auxiliar vocês de uma maneira que eu desafio que você nunca antes viu essa base do direito administrativo na Constituição Federal. Tudo bem? E, galera, antes de eu compartilhar, a gente já cair para dentro, então você segue com a tua Constituição Federal aí na mão, fazendo as anotações, né? Ela tem que estar atualizada, tá, galera? Essa dinâmica das emendas aí, ela é bastante grande, então você precisa estar com ela atualizada em mãos, é assim que a gente vai seguir o entendimento do dispositivo, vocês vão perceber aqui no estudo, né, que nós teremos em relação aqui, inicialmente, 37 e 38. Por que esse assunto ele é tão importante, né, galera? Primeiro, né? Eu vou deixar também aqui dentro, né, já pedir para vocês o like no vídeo, se você gostar, não precisa nem dar agora, espera no final para ver, não precisa nem ser na aula de hoje, pode ser na sequência aí, talvez numa primeira impressão aí que você tem, ainda precisa assistir um pouco mais, fique à vontade, tá? Não quero te pressionar em relação a isso, mas se você gostar, deixa o seu like aqui, segue aí o canal também, porque a gente vai ter outros tópicos mais que nós trabalharemos aqui de maneira aberta, tá? Dentro do YouTube. E essa aula aqui, na verdade, faz parte, né, de uma preparação dentro da mentoria atualmente, que nós chamamos de Quarteto Fantástico, né? E aí eu vou deixar para você aqui abaixo também a descrição dessa nossa mentoria, com o link, tudo bem? Se você tiver também interesse, dá uma olhada ali, e vai ser o maior prazer de contar com você pro lado de dentro aqui dessa discussão da preparação de concurso público, a gente poder te direcionar aí, né, como muitos que estão aqui assistindo ao vivo conosco nesse momento, tá? Galera, quando a gente fala do Quarteto Fantástico, até para explicar para você entender, né, são 4 disciplinas aqui que eu ministro, né, constitucional, administrativo, administração geral e pública e orçamento público, que hoje, nesse atual momento em concursos públicos, né, são disciplinas que é um pacote meio que quase certo, para quase todo concurso aí, a gente pensando em concursos públicos federais, alguns estaduais, né, e claro que quando você estuda nas grandes bancas do Brasil e para concursos federais, cara, alguns concursos estaduais que eventualmente não estejam muito dentro do escopo, ou concursos municipais, e de bancas também de médias para menores, obviamente que você consegue, mesmo se você está começando a estudar para concurso público agora, você consegue entender que está englobado nisso que a gente vai estudar. Tudo bem? E quando eu olho para o quarteto, galera, dessas disciplinas, tá? Não tem como eu pegar na Constituição Federal, que é a base de todo e qualquer ramo aí para ser estudado, né? Da base do direito, mas assim também nós veremos que a própria administração, a gente vê, né, que a própria administração geral e pública, ela traz também muitos dispositivos trabalhados no âmbito da Constituição Federal, e nós passaremos aqui, eu vou citar isso ao longo das aulas. Esse pedacinho da Constituição Federal, galera, do 37 a 41, ele não só é a base do direito administrativo,
E aí eu identifico isso ao longo dos anos, né, ministrando aulas para a galera do Brasil todo, né, aulas presenciais, online, em cursinhos, projetos próprios, né, e tudo mais. É muito notório a gente identificar, galera, que o pessoal tem uma dificuldade em relação ao direito administrativo. Por quê? Porque ele não é codificado. Né? Diferentemente quando a gente pega o direito penal, quando a gente pega o direito tributário, quando a gente pega o processo civil, a gente tem um código, a gente consegue seguir por ali um raciocínio de estudos, tudo bem? Já no direito administrativo, galera, a gente não possui isso, né? Nós não temos um código do direito administrativo, nós temos vários assuntos do direito administrativo que estão muito também influenciados pela doutrina, pela jurisprudência. Nós temos algumas legislações, obviamente, né? A gente pode citar algumas aqui, a 14.133, a nova lei de licitações, a 8429, lei de probidade administrativa, a lei 8987, lei de serviços públicos, né? A 9784, lei de processo administrativo. A gente tem alguns assuntos pontuais, responsabilidade civil do Estado, controle da administração, e por aí vai. Princípios, por exemplo, né? O caput do artigo 37 aqui já começa a nos dar uma carta um cartão de visitas aqui em relação a princípios, né? Então a gente identifica ao longo dos anos, galera, que essa dificuldade, na verdade, é porque o pessoal acaba não estudando dentro de uma lógica de estudos, ok? De uma lógica. Por quê? Vou dar um exemplo análogo aqui. Quando você vai estudar orçamento público, você não vai se debruçar diretamente na Lei 4.320, na LRF, né, também na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar de 101, não, você não faz isso. Você primeiro vai na base constitucional, do artigo 165 até o artigo 169, e aí você, para quem já estudou orçamento público sabe do que eu estou falando, e aí é a ordem certa de você poder estudar, né? Porque daí você entende tudo aquilo que você tem que infraconstitucionalmente esmiuçar sobre o orçamento público. Vou dar um outro exemplo, direito previdenciário. Nesse momento a gente também está trabalhando ali com a galera do concurso do INSS, né? Então um concurso muito também visado aí no concurso público, né? Em concursos públicos, onde a gente tem a principal disciplina do direito previdenciário. Você não sai estudando ali 8.212 de custeio, 8.213 de benefícios, a 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ou o Decreto 3048, que regulamenta as duas leis da Previdência Social. Não, você não sai fazendo isso. Ou, vamos lá, se você sai fazendo isso, você sai em prejuízo. Por quê? A base constitucional do 194 a 204 da Constituição Federal é que te traz o alicerce necessário para você entender todo o direito previdenciário, ok? Então, usando essas duas analogias de orçamento público e do direito previdenciário, no direito administrativo, galera, a gente percebe que ao longo da jornada, quando a galera tenta ir diretamente para os assuntos, sem compreender a base constitucional, e quando eu falo compreender, é um estudo qualitativo, tá? Então, vou até dizer uma coisa assim, galera, não vou ser deselegante, tá? É o meu jeito mesmo, você vai entendendo isso ao longo da jornada, para você que está chegando aqui agora. Eu digo assim, cara, você tem um monte de coisa no YouTube aí para você assistir, então não tem problema, você tem que entender que essa parte introdutória, porque eu sei que muita gente se puxa, mas tudo isso eu já sei, você tem que entender que, né, nós estamos falando aqui de um grupo de milhares de pessoas, né, onde a gente precisa nivelar, para que a gente consiga ter um adequado andamento dos estudos aqui, tudo bem? E cuidado você achar que você sabe, tudo bem? Então, cuidado aquele que acha que está de pé, né? Então, cuidado. Às vezes você, né, tem uma visão e já está estudando há muito tempo, mas também não é incomum quando a galera entra na mentoria, a gente tem que dar uma lixada, né? Porque veio do mercado de concurso aí muito, né? E eu falo para você que eu acompanhei a evolução do mercado de concurso público desde 99, né? Até aqui, e a gente vê que hoje em dia, realmente, assim, né? A gente tem muitos aventureiros aí nessa área, e infelizmente, qualquer área, na verdade, né? As redes sociais trouxe esse boom aí, eventualmente, de aventureiros, né? Em concursos públicos. Então, é importante. Isso é uma questão até de mentalidade. Você precisa ter uma clareza da tua jornada, o que você precisa fazer, porque senão você começa fazendo errado, aí você não vê o resultado acontecendo. Aí você sai da fila e se frustra porque você acha que você não é capaz de fazer aquilo, né? Então, a ideia, galera, aqui é algo que é um procedimento padrão meu já há muitos anos. Isso quando eu estudava só, não dava aula ainda. Eu identifiquei aquilo, né? E tive a oportunidade de estudar com grandes professores aí do Brasil, alguns até que já nos deixaram, outros que nem mais aula não, né? Outros que talvez você está estudando os livros dele aí. Eu tive, né, essa oportunidade na época de estudar com esses professores e eu consegui identificar isso, né? De que o estudo do direito administrativo gera dificuldade por não ser codificado, mas porque eventualmente a gente não começa estudando aqui da maneira mais adequada, que é na base constitucional. Então, um estudo qualitativo do 37 e 41, que para quem está começando a estudar para concurso, Marcelo, 37, 38, 39, 40, 41, barbado. Então, vai ser só essa aula aqui que a gente vai tratar 5 artigos, no máximo mais uma, né?
Pois é, galera, você está com a Constituição Federal aberta, já deu uma olhada, são vários incisos, vários parágrafos, várias alíneas aí, para a gente poder trabalhar. Mas eu garanto para vocês, galera, o que me levou ao meu recorde de nomeações, o que a gente atuou nessas 5 nomeações que eu contei para vocês aí, que nós tivemos na Receita Federal no primeiro colocado, né? Porque a gente usou estratégia disso, inteligência de concurso na época, para a gente poder atingir esse resultado, né? Passou justamente, claro que aqui eu estou falando só de um pedaço da inteligência de concurso, né, na preparação do direito administrativo, é você começar da maneira adequada aqui. Você vai perceber que se você tirar um tempo qualitativo para você estudar o 37 ao 41 aqui da Constituição Federal, resolver as questões as mais recentes, que se importa sim, tudo bem? Você tem que estar falando de questões de agora, cara, fresquinhas, para você estar no nível exato. E detalhe, tá? Aqui, já estou fazendo esse compromisso com vocês, que nós resolveremos 100 questões aqui. 50 da administração, de administração pública e 50 de servidores públicos. Tudo bem? Mas isso é pouco, tá? Você tem que resolver, claro que estou somando já não só transcendendo até o próprio direito administrativo, o direito constitucional, porque os dois têm essa interseção aqui, resolver milhares de questões. Isso tem que ser um driver instalado em você, tudo bem? Precisa resolver milhares de questões, que assim você consegue, de fato, compreender o conteúdo. Vocês vão ver que, ao longo da nossa jornada, eu sempre costumo usar algo que é estudado lá na Administração Geral e Pública e Gestão por Competências, onde grandes estudiosos, né, que já estudaram o comportamento humano, identificaram ali que para você gerar competência para algo, né, e não sou eu que estou falando, eu estou replicando esses grandes estudiosos, você tem que ter competência para gerar competência, conhecimento, habilidade e atitude. O famoso chá, né? Então, conhecimento é o conteúdo teórico, cara, não tem jeito, tem que cair para dentro. Habilidade, resolvendo milhares de questões. Mas atitude, ao meu ver, e de grande parte da doutrina, é o mais importante. Se você não tiver atitude, você estudar integralmente isso daqui, claro que a gente está, de novo, um pedacinho do teu conteúdo programático que você tem que estudar, mas você replica isso com inteligência para as outras preparações que você eventualmente tem que estudar. E por isso que deu certo para mim, em recorde de nomeação, a gente auxilia já há muitos anos também milhares de pessoas a entrar no cargo público, né? Justamente com estudo, né, inteligente, não tem nada demais, vocês vão ver, não tem método, não tem nada, que tem estudo qualitativo, sentar, adquirir conhecimento, gerar habilidade, mas principalmente, como eu falei, a questão da mentalidade aí, a atitude na preparação de concurso. Cara, você pode cobrar de mim, isso aqui tá público, né? Você pode cobrar de mim aqueles 2 anos que eu falei inicialmente, se você estudar com qualidade, não tem como, tá? Você entra, são milhares de vagas todos os anos, em todas as esferas, não tem como você entra. Como diz ainda, né? O nosso queridíssimo aí, William Douglas, né? Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas na época chamado de guru dos concursos, né? O juiz federal aí, né? E também que atua bastante na área de concurso público é uma fila. Aí você só não entra se você sair da fila. E é uma verdade mesmo, galera. Eu posso dizer para vocês, não é da boca para fora. A gente percebe que é assim mesmo, né? Então, dá em média aí 2 anos aí de preparação. Marcelo, eu já estou há 3 anos. Faz uma autoanálise, tenha autogoverno se de fato você estudou qualitativamente ao longo desse período. Aí você vai ter a resposta. Tá bom? Beleza? Então, galera, é isso. Sem mais delongas, vamos cair para dentro desse trem, então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Galera, como eu falei, esse material aqui é a própria Constituição Federal dos Senhores, que os senhores estão aí em mãos. No início, né, vamos estudar aqui, então, da administração pública, dos artigos 37 e 38. 38 é pichotinho, pequenininho, né, o 37 é um pouquinho mais extenso, né? O 38 aqui para a gente fechar a administração pública. E aí faremos aqui, talvez intercaladamente, para não ficar só para o final, né? A gente estudar aí 50 questões mais recentes aqui das principais bancas, como eu já combinei com vocês. Antes de irmos para a parte de servidores, aí é bom separar os assuntos aqui também, tudo bem? Claro que eles se correlacionam, mas primeiramente aqui vamos trabalhar a parte da administração pública. E vocês vão ver ao longo da jornada eu citando, galera, esse assunto aqui é tal tópico do direito administrativo. Então essa base aqui vai nos credenciar que a gente tem um entendimento muito, muito interessante, com uma boa performance, galera, quando a gente nos debruçarmos, né, sobre os assuntos infraconstitucionais, que eles são extensos, né? São vários assuntos realmente, mas a dificuldade está de você não ter essa visão inicial do direito administrativo. Tá bom? Então, galera, vamos lá, vamos para cima, vamos brincar agora desse trem aqui, então, na base constitucional do direito administrativo, a partir do artigo 37 da Constituição Federal. Então, vamos lá.
A administração pública direta e indireta, já vamos começar aqui a trazer alguns conceitos que, de tanto a gente repetir, eles vão ficar fáceis, né, no momento que você passa pelo estudo infraconstitucional. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, de todos os entes federados. Obedecerá aos princípios, que, né, já é muito conhecido de nós, né, galera, o famoso LIMP. Mas tem uns trem aqui pra gente brincar nesse negócio aqui, né, que é o famoso LIMP. Vocês vão ver que eu não gosto muito de mnemônico. Pô, Marcelo, nas tuas aulas a gente quase não vê você usando mnemônico e tal. Cara, mnemônico eu percebi ao passar do tempo. E assim, cara, se você está estudando pouco, você não vai lembrar na hora da prova. Se você está estudando muito, que é o caso de você estar nomeado, você já não precisa mais de mnemônico. Então eu vi assim, cara, ele é meio que inócuo, né? Às vezes ele vai te dar a sensação que você sabe o assunto, e aí já quero te adiantar algo que a gente percebe nos alunos, né? Então, puxa, Marcelo, errei em prova porque eu guardei aquele mnemônico, mas não fiz a devida correlação. É porque você ainda não está na maturidade necessária para a prova, né? Então é minha opinião, tá, galera? Continue usando aí se você gosta dos mnemônicos, tá? Mas aqui a gente não pode deixar de falar, porque ele é muito conhecido, né? O famoso LIMP, onde ele vai tratar princípios aqui, galera, constitucionais do direito administrativo, e claro, quando a gente tem uma... Ó, aqui já começa. Tem uma aula de princípios. É a primeira aula que você tem que ter dentro do direito administrativo, tudo bem? E aí, claro que você começa pelo LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que vamos entendê-lo aqui, eles, tudo bem? E, claro, diversos outros princípios. E ao longo da caminhada do estudo do direito administrativo, galera, não tem como. Todo assunto vai ter princípio, tudo bem? Quando for estudar organização administrativa do Estado, administração direta e administração indireta, lá nós temos princípios. Quando for estudar licitações, 14.133, artigo 5º da Lei de Licitações, tem um rol enorme de princípios. Lei 9784 de processo administrativo, artigo 2º, princípios. Então, cara, quando você vai estudar o direito administrativo, relaxe em princípios, claro, relaxe no sentido de você vai ter uma jornada do estudo do direito administrativo que você vai aumentando a tua bagagem com os princípios. Então, veja que já é um assunto, um dos assuntos, né, que o próprio direito administrativo traz, e aqui eles são importantíssimos, eu diria até os mais cobrados em prova aí, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Antes, propriamente, até de entrarmos, galera, nesses princípios, para entendê-los realmente, né, na sua essência, vamos entender o dispositivo como um todo. Fizemos a leitura inicial do caput do artigo 37. A administração pública direta e indireta. Então, aqui já começa. Assunto estudado dentro da organização administrativa do Estado. A administração direta, galera, ela vai ser formada pelos entes políticos, ou os entes federados. Vou até fazer a devida correlação aqui, ó. A administração direta é onde nós verificaremos ali a União, os estados, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios. As pessoas jurídicas de direito público, ok? E os seus órgãos. É isso que a gente estuda na organização administrativa do Estado, quando a gente fala de administração direta. A administração indireta, deixa eu mudar a cor aqui para você não correlacionar com os poderes, né? Porque os poderes, na verdade, não, deixa eu até mudar a cor dos poderes. Os poderes, galera, aqui, regra geral, eles estarão dentro da administração direta também. Então, quando você pega a União é dividida em 3 poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Os estados e o Distrito Federal são divididos em 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Cuidado que os municípios não, né? Na nossa jornada a gente identifica que os municípios, eles não são aqui, eles não são, dentro da sua composição, eles não possuem o poder judiciário. O município possui somente o poder executivo, onde você tem o prefeito e o vice-prefeito, a prefeitura, e tem o poder legislativo, a Câmara de Vereadores. Marcelo, mas aqui na minha cidade aqui tem aqui uma vara judicial onde trabalha aqui, atua um juiz de direito. Não, isso daí é da estrutura, em regra geral, do Tribunal de Justiça do Estado. Então, o município não possui os 3 poderes. Mas veja que a discussão dos poderes ela vai acontecer no âmbito da administração direta. Então, deixei tudo da mesma cor ali para a gente poder fazer essa associação. Tudo bem? Na administração indireta, galera, aí a gente vai encontrar aquilo que a gente estuda. Vou mostrar aqui já para os senhores. Aquilo que nós estudamos, galera, no inciso 19, nós chegaremos aqui, tá? No inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal. A administração indireta, ela vai ser composta, né, por autarquias, foi verdinho que a gente usou lá, né?
autarquias, por fundações públicas de direito público e de direito privado, nós vamos entender esse trem aqui quando a gente passar, por empresas públicas e por sociedades de economia mista. E tem mais um trem que a Constituição Federal não fala, mas quando a gente estuda infraconstitucionalmente, a gente faz aquele quadrão bonito da organização administrativa do Estado, tem mais um trem ali que a Constituição não fala. Quem está na aula ao vivo aqui, galera, quem lembra? O que é que a Constituição não fala, mas que ainda assim é a quinta pessoa jurídica que vai compor a administração pública? Consórcios públicos. Consórcios públicos. Legal? Tudo bem que os consórcios públicos nada mais são que autarquias, né? Mas são autarquias em forma de associação pública, né? Onde a gente vai ver que vai ter ali um surubão de pessoas da administração direta. Legal, galera? Então, isso aqui que a gente vai ver no inciso 19, né, do artigo 37 da Constituição Federal, e que infraconstitucionalmente a gente atua em um tópico, né, e eu diria para os senhores assim, que é, cara, hoje atualmente é o terceiro tópico mais cobrado em provas de concurso. Tudo bem? Primeiro, licitações, até porque nós tivemos a lei nova, né, que já não é mais tão nova. Tudo bem que ela foi de 21, mas começou a vigorar exclusivamente, deixando a 8666, a diabólica lei, né, para trás, somente em 23, né? Então, assim, ela é até certo ponto recente, né? Licitações é o primeiro, agentes públicos é o segundo. Depois vem a parte de organização administrativa do Estado, beleza? Então, esse inciso 19 aqui, quando a gente chegar, a gente vai ter esse entendimento mais aprofundado sobre a organização administrativa. Então, a administração indireta, galera, é aquela que é formada aqui pelos chamados entes administrativos. Autarquias, fundações públicas, de direito público e de direito privado, a gente tem que saber a diferença, tudo bem? Inclusive, a gente vai voltar no tempo, nós iremos lá no Decreto-Lei 200 de 67, é lá que ele vai nos dizer qual é a diferença de fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Não confunda desde já com fundação privada. Fundação privada lá, Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, Roberto Marinho, isso é outra coisa, tá? É fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público. Mas não é o momento agora da gente verificar essa diferenciação, tudo bem? Então, a gente está entendendo, ó, galera, é assim que você passa em concurso público. É você entender, não é decorar, é você compreender. Aí os assuntos futuros ficam fáceis, né? E você consegue compreender também as cobranças de prova das bancas. Então, a administração pública direta, onde vão estar os três poderes ali, salvo no município, onde nós não temos poder judiciário, onde é União, Estado, DF, município. Na indireta, onde vimos que o inciso 19 do artigo 37 vai trazer esse entendimento, e a gente vai ter que completar ainda no estudo da organização administrativa do Estado com consórcios públicos. Tudo bem? Então ele diz, o que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, ó, toda administração pública, seja direta ou indireta, seja do âmbito federal, estadual, distrital, municipal, seja do executivo, legislativo e judiciário, tem que obedecer essa parada. Resumindo, o que o caput do artigo 37 está nos falando, é isso. Ele está dizendo isso. Ó, sabe a administração pública, toda ela, então toda ela vai ter, claro que no que couber, e nós veremos aqui, tem momentos que nós vamos ter que fazer diferenciações, tudo bem? Por exemplo, quando a gente está falando de pessoa jurídica de direito público, a contratação são de estatutários. Quando você fala em pessoa jurídica de direito privado, que é o meu caso hoje, atualmente na Petrobras, aí a gente está falando aqui de empregados públicos. E isso muda a relação jurídica. Então, mas regra geral, o que o caput do 37 está nos trazendo, galera, é que toda a bagaça que a gente vai ver aqui, que a gente vai estudar, é para ser aplicada aqui a toda a administração. Porque ele fala, obedecerá aos princípios. O LIMP. E também aos seguintes dois pontos. Aí ele vem. Que vai ser aplicado a toda a administração pública. Tudo bem, galera? Isso é importante aqui para várias questões e entendimentos aí, tá? Outra coisa até, galera, aqui abrindo outro parênteses, essa primeira aula aqui, galera, eu vou ter que largar alguns trem aqui para a gente ir se alinhando, tá bom? Até para quem não está acostumado aí com as aulas comigo, assim, meio que ficar alinhado nesse aspecto. Galera, tem sido muito comum, né, as provas cobrarem discursivas, não é verdade? Então, esse estudo qualitativo, ele te propicia a condição necessária para você chegar diante de uma discursiva e desenrolar uma discursiva, cara. Tudo bem? Então, ele te ajuda a potencializar você numa nota objetiva, você vai ter um grande entendimento das questões objetivas e também a base que você precisa para desenvolver uma boa
discursivo. Legal, galera? Por isso que às vezes eu falo assim, se você estudar só com eficácia, cara, você vai achar que você não serve para isso, não vai dar, você acha que vai ficar batendo. Por quê? Porque você tem que colocar eficiência no negócio. A partir do momento que você estuda com qualidade, coloca eficiência, acabou, galera. Você não consegue ficar de fora. Você tem que fazer um esforço gigante para você não entrar dentro da administração pública. Beleza? Então, entendemos nesse momento. Vamos agora para os princípios. Calma lá. Agora a gente precisa entendê-los aqui. Beleza? Galera, primeiro deles, princípio da legalidade. E aí, se você já está estudando para concurso público, muito provavelmente, porque quando você começa a estudar o direito constitucional, a primeira parada que tu tem que estudar, cara, é o artigo 5º da Constituição Federal, bicho. Tudo bem? É por ali, você tem que dominar. Os 79 incisos, 4 parágrafos, várias alíneas e um caput que eu posso ficar aqui 5 horas no mínimo, dando aula só sobre o caput do artigo 5º da Constituição Federal. E por que eu estou falando isso? Quando você estuda lá na Constituição Federal, galera, o inciso 2º do artigo 5º, lá a gente vê o princípio da legalidade também. Só que aquele princípio da legalidade é aplicado em nós como particulares, galera. Legal? Não vou nem replicar aqui para a gente não confundir nesse primeiro momento. Eu só quero que você guarde essa informação. O princípio da legalidade é aplicado também a nós como cidadãos, Marcelo. É inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Tudo bem? Aqui, galera, nós como... E aí vou usar a palavra genérica, tá? Não vou falar servidores. Porque já que ele fala que é aplicada a toda a administração pública, queridos, a gente vai ver que a gente tem que ter essa ideia que é aplicada aos agentes públicos, então, de maneira genérica. Esse princípio da legalidade aqui, galera, trabalhado então no caput do artigo 5º, é o princípio que é na visão de nós como agentes públicos. Aí tem uma parada que até algum tempo atrás eu falava uma bobagem, né? Bastante grande, tá? Talvez algumas aulas minhas gravadas, tudo bem que desatualizou, então tô parando de pagar esse mico, né? Eu falava assim, galera, aqui você tem que enxergar 360 graus. Olha que bobagem que eu falava, né? E olha que eu não sou tão ruim em matemática, não. Mas eu falava assim, meio que aleatoriamente. Até que um dia eu falei, peraí, é 360? Assim, eu volto pro mesmo lugar, né? Não, então tá errado esse trem, né? Galera, aqui o prisma é de 180 graus, né? Aí comecei a falar mais adequadamente. É de 180 graus. Por quê? Da forma que a gente estuda lá aplicado ao particular, aqui, cara, a gente vai para o outro extremo da aplicabilidade dele, tudo bem? Aqui, nós, como agentes públicos, só podemos fazer aquilo que a lei nos autoriza. Então, o princípio da legalidade aplicado ao direito administrativo, ao regime jurídico administrativo, é que nós só podemos fazer algo se assim a lei nos permite fazer. Tudo bem? Se a lei não nos deixa fazer, nós não podemos fazer. Isso é um assunto que a gente estuda dentro de atos administrativos, quando a gente estuda o ato vinculado e o ato discricionário. O ato vinculado, a lei vai dizer, você está do ponto A, quer ir para o ponto B, só tem um caminho, ato vinculado. Se você está do ponto A, quer ir para o ponto B, mas tem o caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3, isso é um ato discricionário, na qual a legislação vai nos dar, como agentes públicos, as possibilidades de sairmos do ponto A para o ponto B, nesse exemplo dado aqui, 3 possibilidades, para que haja uma escolha. E isso a gente estuda dentro de atos administrativos infraconstitucionalmente. Então, esse princípio da legalidade, galera, a gente tem também que ter um entendimento, quando estudamos lá no artigo 5º, a pirâmide de Kelsen, que ele não está ligado necessariamente, tão somente, à lei, no sentido estrito da palavra. A lei no sentido formal, aquela lei que passa pelo poder legislativo. Quando a gente estuda ali que nós temos no âmbito do município a Câmara de Vereadores, as Assembleias Legislativas, né? A Câmara Distrital lá no DF, o Congresso Nacional formado pela Câmara dos Deputados do Senado Federal, no âmbito, né, da União. Não é só isso, galera, que é aplicado aqui. Eu vou dar um exemplo para ficar bastante claro. Então, pensa assim na Receita Federal, né? Daqui a pouco estamos num período aí de fazermos, né, a nossa declaração de imposto de renda, e todo ano, normalmente, galera, sai ali uma instrução normativa da Receita Federal, que deve ser seguido por nós como particulares, ok? A gente é direcionado nas dúvidas que eventualmente nós tenhamos aqui na declaração de imposto de renda através dessa instrução normativa da Receita Federal, assim também como os próprios, olha agora, olhando no prisma da administração, os próprios servidores públicos da Receita Federal, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, eles vão também, galera, se direcionar na sua conduta ali de conduzir a declaração de imposto de renda ao longo do período, através também da instrução normativa. Então, vejam só, quando a gente fala que o agente público só atua de acordo com a lei,
não é lei no sentido estrito da palavra. É lei no sentido amplificado. E aí eu preciso trazer o conceito da pirâmide de Kelsen. Não que eu vou falar dela aqui, mas você já tem que ter isso aí previamente na sua mente, no estudo de concurso público. Você tem que ter passado algum momento pela pirâmide de Kelsen, onde você vai ver lá qual é a hierarquia normativa dentro do Brasil. E aí nós sabemos, galera, talvez nesse primeiro momento, né, que uma instrução normativa, ela está abaixo de uma lei. Assim como a lei, ela está abaixo da Constituição Federal, de uma maneira bem superficial aqui. Tudo bem? Então, para a gente identificar que uma instrução normativa vai estar dentro de um degrau na pirâmide de Kelsen, e que, então, quando nós tratamos do princípio da legalidade, tanto no prisma do particular, lá no artigo 5º e inciso 2º, como aqui também no caput do artigo 37, galera, quando a gente fala que devemos aqui um respeito à lei, e só a lei vai dizer como devemos atuar como agentes públicos, não é só a lei no sentido estrito da palavra. Tudo bem até aqui? É a lei no sentido amplificado. E aí, eu não tenho como, já nesse momento, tudo bem que na parte de princípios a gente acaba aprofundando mais, eu não tenho como não fazer uma divisão. Porque as bancas, as principais bancas do Brasil, têm cobrado aqui esse negócio aqui a rodo. Já não é nem mais uma novidade, tá? Eu não posso. Em aula eu até falava assim, galera, isso aqui é uma novidade. Né? Assim, faz 3, 4 anos que estão cobrando. Não, agora não dá nem mais para falar que é novidade. Nós temos que saber isso daqui, porque disparadamente tem sido cobrado em prova. Tudo bem? Por quê? Porque nós estamos aqui falando, então, do princípio da legalidade, na qual estamos nos remetendo, então, à pirâmide de Kelsen. Ok? Que é a pirâmide do ordenamento jurídico de um país, tá? Ele não é restrito ao Brasil, não. Tanto que no Brasil nós temos uma peculiaridade, tá? Lá quando a gente estuda o artigo 5º nos tratados internacionais, o STF ele abriu essa pirâmide de Kelsen aqui. Tudo bem? Mas isso é assunto lá, artigo 5º da Constituição Federal. Então, o princípio da legalidade, você leva em consideração todo o ordenamento jurídico, não lei no sentido estrito da palavra, não lei no sentido formal que passaria pelas casas legislativas. Perceba, então, que nós temos aqui outros dois desdobramentos. Nós temos um desdobramento que está contido dentro do princípio da legalidade. Pensa lá em períodos conjuntos, lá, sei que você não gosta muito de matemática, né? Você ama direito, né? Mas tem que estudar também matemática, né? Muitos concursos cobram aí, mas lembra lá, pelo menos da escola, né? Onde a gente tem lá a teoria dos conjuntos, quando a gente tem um conjunto contido dentro do outro. Pensa dessa forma, tá? Então aqui, galera, nós temos contido dentro do princípio da legalidade, na verdade, o princípio da reserva legal. Então esse princípio, ele diz, olha o que ele... Galera, direito também é semântica da palavra, tá? Princípio da reserva legal. É reservado à lei. Agora, aqui é no sentido estricto da palavra lei. Agora, aqui é lei no sentido formal, cara. Aí sim. Aí tem que ser ou uma lei ordinária ou uma lei complementar. Tudo bem? Vou dar num dispositivo só, vou voltar no inciso 19. Pode ser? Me permite? Deixa eu voltar aqui. Eu vou dar, no mesmo dispositivo, eu vou dar 2 exemplos aqui para os senhores. Tudo bem? Que é princípio da reserva legal. Aí aqui não cabe um decreto, não cabe uma instrução normativa, não é da Constituição Federal, não é de um tratado internacional, ok? Aqui é propriamente de uma lei no sentido formal. Então aqui teria uma aplicabilidade de, além de ser princípio da legalidade, é princípio da reserva legal. Está reservada a uma lei no sentido formal e não a toda a pirâmide de Kelsen, como é o princípio da legalidade. O inciso 19, então, galera, esse inciso despenca em prova, junto com o 20, né? A gente vai ver depois os dois juntos aqui. O 20 vai tratar das subsidiárias, né? Vou dar até um exemplo nosso lá na Petrobras, no caso da Transpetro. Então, olha o que ele fala. A gente já meio que conhecendo esse dispositivo. Somente por lei específica, a gente vai entender depois o que é lei específica especial, tá, galera? Lei específica especial guarda nesse momento que é lei ordinária. Não existe uma classificação de lei específica e de lei especial. Depois a gente vai entender qual que é o teor por trás dessas nomenclaturas, tá? Mas uma lei específica é uma lei ordinária. A Constituição Federal, galera, quando ela cita somente lei, tá? Aqui, ó. A lei estabelecerá os prazos. Quando ela fala lei, ela nunca vai dizer, pode abrir no site do Planalto, a Constituição Federal, coloca ela atualizada, clica em texto compilado, dá um Ctrl F, né, de find, que é para você pesquisar na página, e coloca lá lei ordinária. Você não vai achar. A Constituição Federal, ela não cita em nenhum dispositivo, ela vai dizer assim, isso aqui é através de uma lei ordinária. Não. Quando ela quer lei ordinária, ela só fala lei. Que é por maioria simples. Veremos isso, estudamos, na verdade a gente estuda isso, né?
no artigo 47 da Constituição Federal, a gente vê a diferença ali de maioria simples e maioria absoluta, né? Maioria simples mais ligada aqui, vinculada à lei ordinária, e maioria absoluta mais vinculada aqui à lei complementar. Tudo bem? Isso é o estudo do início do processo do Poder Legislativo, na verdade, artigo 47 da Constituição Federal. Então, quando ela fala lei específica, a gente vai entender isso mais à frente, tá? A gente vai ter essa condição de entendimento. Aqui é uma lei ordinária. Tudo bem? Então, ou seja, a Constituição Federal está dizendo, cara, é uma lei ordinária que tem que criar autarquia ou autorizar as outras três. Então não pode ser um decreto, então não pode ser uma estrutura normativa, não pode ser a própria Constituição Federal, não pode. É uma lei que vai fazer isso. Então perceba que isso agora está restringindo. Não é mais a legalidade no sentido lato da palavra, é a legalidade no sentido estricto da palavra. Tudo bem? Continuando, lembra que eu falei que ia dar um exemplo de lei ordinária e de lei complementar, está aqui também no mesmo dispositivo. E isso aqui é importante, depois a gente vai ver, né? Ela vai criar a autarquia diretamente e vai autorizar as outras. E tem uma lógica gigante por conta disso. A gente vai entender, até o próprio Código Civil nos traz esse entendimento aqui, tá? Vendo a lei complementar, galera, então a Constituição Federal é ela que vai dizer, cara, é por lei ordinária, eu vou só falar que é lei, ou lei específica ou lei especial em alguns casos. Depois vamos entender como eu já combinei. Quando eu quiser que o bagulho seja discutido aqui mais criteriosamente pelas casas, eu vou dizer, eu vou mandar que seja por lei complementar, que somente será aprovada pela maioria absoluta das respectivas casas. Como eu falei, esse entendimento é do artigo 40, é lá que nós temos, o artigo 47 da Constituição Federal. Corre lá depois para você dar uma olhadinha, tá? Neste último caso, que último caso? Fundação, né? E tem uma lógica também, quando passarmos aqui, definir as áreas da sua atuação. Então, vejam, a Constituição Federal está dizendo que para criar autarquia ou autorizar empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, tem que ser por lei ordinária e específica. E que no caso da fundação, para eu definir a área que ela vai atuar, eu vou utilizar de uma lei complementar. A Constituição Federal mandou. Então isso, galera, mais até do que ser princípio da legalidade, é também o princípio da reserva legal. Por quê? Porque a Constituição Federal reservou a lei que fosse criada a autarquia ou autorizada as outras três, e no caso da fundação, a lei complementar ainda definir a área a qual ela vai atuar. Tudo bem? Então aqui, como a gente está falando dos grandes concursos, das grandes bancas, a gente tem que saber essa diferenciação. Ah, legal, Marcelo. Não, mas peraí, não acabou. Aí nós temos aquilo que eu falava até alguns anos aí, que era uma novidade. Hoje não dá mais para falar. Hoje não dá mais para falar. Nós estamos agora diante do princípio da juridicidade. Galera, então hoje, nós como agentes públicos, eu vou dar exemplo aqui, vocês vão ver 2 exemplos aqui claramente. E nas aulas, de princípio, a gente dá até mais exemplos lá. Vai ficar bastante claro. Então lembra que o que a gente está discutindo do princípio da legalidade? Que essa legalidade, ela é na visão de nós como agentes públicos. Tudo bem? E que o princípio da legalidade aqui, galera, ele é abarcado a todo qualquer ato normativo, a pirâmide de Kelsen. E nós temos o princípio da reserva legal, que ele é mais restrito. Top? Veja que o princípio da juridicidade eu coloquei em primeiro. Por quê? Eu preciso que você tenha uma visão aqui da teoria dos conjuntos. Eu preciso que você enxergue, então, que o da reserva legal está aqui, que o da legalidade, então, ele contém o da reserva legal, e que da juridicidade contém o da legalidade e, obviamente, o da reserva legal. Tá conseguindo visualizar? Tudo bem? Então, o da juridicidade, galera, ele abarca, então, todo o princípio da legalidade e, claro, que dentro dele contido também estará o princípio da reserva legal. Então, me diz aí, Marcelo, o que é essa parada aí, porque eu não tinha ouvido falar desse negócio ainda, não. O princípio da juridicidade, galera, é que o agente público, ele não deve respeito mais, isso já é uma evolução do pensamento aqui jurídico, no aspecto do princípio da legalidade. Ele não deve respeito somente às leis, né? Somente às normas, somente a pirâmide de Kelsen. Ele deve respeito, galera, a todo o direito. Não somente leis, porque leis, galera, é uma parte do direito. Tudo bem? Então, nós, como agentes públicos, nós devemos respeito aqui a todo o direito. E vou dar 2 exemplos bastante claros. Tudo bem, galera? Em determinados momentos, a gente precisa estudar, né, para alguns níveis de prova, e até mesmo se estiver falando de nível médio. Tá? Hoje em dia tem jurisprudências aí que são muito assentadas. Tá? Mas eu vou dar um exemplo que é mais claro. Quando você vai estudar jurisprudência,
Cara, primeiro, ó uma coisa que a gente vê a galera estudando errado. Pega a galera de magistratura, a galera estuda errado. Primeiro jurisprudência que você tem que começar a estudar são súmulas vinculantes. Você tem que começar por lá. Porque, galera, isso aqui é fato, não é. Marcelo, você acha isso? Não, eu não acho isso, cara. É que quando a gente pega milhares de questões de prova ao longo de quase 3 décadas, a gente percebe nitidamente que as que são mais incidentes são aquelas que são mais assentadas. E qual que é a primeira, galera, pelotão de frente das jurisprudências mais assentadas? Súmulas vinculantes, que estudamos dentro do Poder Judiciário lá no âmbito do STF. E são poucas, tá, cara? A gente tá falando aqui que não são, em média, nem 70, nem isso. Legal? De súmulas vinculantes. Tudo bem? Então você começa por ali. Legal? O estudo de jurisprudência aí para concurso público. Então, quando a gente pega as súmulas vinculantes, galera, ali, nós temos algumas jurisprudências que elas são aplicadas ao âmbito do agente público no direito administrativo, de forma que o nome dela, né, para quem já estudou ou quem não estudou ainda, vai passar por isso, e vai ver que súmula vinculante vincula a toda a administração pública. Então, quando o STF ele dita uma súmula vinculante, ele está dizendo não só para decisões jurisprudenciais, mas também, galera, para aplicabilidade dentro dos outros poderes também, em especial o Poder Executivo na sua função típica de administrar. Legal? Inclusive, isso daqui, nos próximos encontros nossos, serão muito importantes, tá, galera? A gente entender o que é função típica e o que é função atípica. Muita gente também não entende o direito administrativo, porque o direito administrativo não é aplicado ao Poder Executivo. O direito administrativo é aplicado à função de administrar. Então, ele vai pegar grande parte, claro, do Poder Executivo, só que ele vai pegar também, galera, queridos, cuidado com o áudio aí, tá? Ele vai pegar também, galera, aqui, a função atípica de administrar do Poder Legislativo e do Poder Judiciário também. Perceberam? Galera, cuidado com o áudiozinho aí. Deixa eu ver aqui. Ué, será que é o meu? Peraí, galera. Aí, consegui. Beleza. Vocês ficarem à vontade em casa aí, né? Senão a gente começa a ouvir vocês jantando, brigando com o marido, né? Já acontece, né? Normal. Então, fiquem tranquilos também, que isso aí, nos dias atuais aí, é super normal, né, galera? Com o advento aí desse boom das redes sociais aí no Brasil, né? Galera, então olha só. O princípio, então, da juridicidade, esse exemplo. As súmulas vinculantes, cara, apesar de muitas já estão legisladas. Apesar de muitas delas não estarem ali, mas isso aqui vem de onde? Não, isso aqui é uma decisão do STF. São decisões reiteradas. O que é súmula vinculante? Decisões reiteradas do STF, que ele olha assim, cara, eu não aguento mais você perguntar a mesma coisa. Já decidimos esse trem e nós não vamos mudar o entendimento. Aí o que o STF faz? Expede uma súmula vinculante. Então, essa súmula vinculante, galera, já é o primeiro exemplo que nós temos aqui, que nós, como agentes públicos, veja que isso não é lei. Não é lei. Isso não está na pirâmide de Kelsen, súmula vinculante, não está lá, decisões jurisprudenciais não estão lá, ok? Mas que nós, como agentes públicos, devemos respeito. Vou dar o segundo exemplo para ficar bastante claro também. Galera, quando a gente está estudando benefícios previdenciários, seja isso no regime próprio, que estudaremos aqui o artigo 40, inclusive da Constituição Federal, seja isso dentro do regime geral, legal? Nós temos ali algumas decisões judiciais, né? Vamos pensar assim no regime geral, lá na Justiça Federal. Então, você tem o teu benefício negado, você esgota a via administrativa no âmbito do regime geral no INSS. Aí você judicializa aquela causa, tudo bem? E aí, muitas das vezes, o juiz, galera, ele vai dar por outros conceitos aqui do direito, tá? Outras aplicabilidades que não somente a literalidade legal do direito previdenciário, e ele acaba concedendo aquele benefício. E quando ele concede, galera, o juiz, claro, nem pensando aqui na questão recursal, tá? Estamos pensando assim que já é uma decisão definitiva ali no âmbito do Poder Judiciário, ele vai emitir para você, se você eventualmente é servidor lá do INSS, ele vai mandar você conceder benefício. Aí você não pode dizer assim, não, peraí, eu sou juiz, olha só. Na minha lei aqui, eu sou servidor público, né? INSS é uma autarquia, então você é estatutário. Eu sou servidor público e eu não vejo isso na lei. Então, por isso, eu não vou cumprir essa decisão judicial. Você pode fazer isso, galera, dentro do INSS? Não. O juiz mandou, meu queridão. Chegou, inclusive, dentro do INSS tem uma repartição só para isso, tá? Talvez se você vai fazer um concurso do INSS, você pode até trabalhar dentro dessa repartição. Você vai ficar ali cuidando só de benefícios que foram decididos em processos judiciais para concessão, tá? Aí, chegou lá,
cara, beleza, o juiz não pede, o juiz manda. Então nós vamos acatar essa decisão aqui de novo, né? Sem discutir ali a questão da obrigatoriedade recursal que nós temos, é outro aspecto, tá? Mas é a decisão definitiva, então você, servidor do INSS, precisa fazer a concessão desse benefício previdenciário. Então veja, mas eu vou atuar, Marcelo, mesmo que não esteja expressamente em lei, isso porque foi uma decisão judicial. Tudo bem, galera? Então a gente parte para uma evolução aqui no trabalho do princípio da legalidade, onde nós temos a aplicabilidade do princípio da juridicidade, onde o agente público não deve respeito mais somente às normas, ok? E sim a todo o direito. Espero que tenha ficado claro aí nesses dois exemplos que nós demos aí para vocês. Beleza, galera? Show? Então, princípio da legalidade. Tem mais coisa? Tem, mas aí cabe resolver questões, aí cabe a gente infraconstitucionalmente também destrinchar mais dentro do tópico de princípios, né? Vocês viram aqui que, ó, eu já citei só no caput, né? Isso aqui é a organização administrativa do Estado, isso aqui é princípio. São dois assuntos trabalhados aí infraconstitucionalmente. Dois assuntos só desse início de conversa nossa aqui no caput do artigo 37. Legal. Vamos para impessoalidade. Galera, princípio da impessoalidade, né? Porque nós não atuamos em nosso nome, atuamos em nome do órgão, tudo bem? Ao qual, isso é teoria do órgão, né? Atuamos em nome do órgão ao qual nós estamos ali lotados, tudo bem? Isso a gente vai ver, inclusive, mais para frente aí, a gente vai ver isso aqui mais explicitamente sendo trabalhado em outros parágrafos aqui, dentro do estudo da administração pública aqui na Constituição Federal. Mas a ideia, veja que a própria semântica da palavra nos diz, né? Impessoalidade. Então, se eu estou atuando como agente público, eu não posso atuar para auxiliar, de uma maneira assim, de beneficiar fora dos parâmetros legais, tudo bem? Já vamos dar um exemplo. Ou prejudicar, né? Então, é muito comum em questões de prova ele dizer, cara, você encontrou lá numa fila de atendimento um desafeto seu, né? E aí você vai dispor de um atendimento ao qual prejudica esse teu desafeto. Opa, isso não é impessoalidade, isso aí é uma pessoalidade. Então a ideia, galera, é nas duas vertentes. Cuidado, tá? Impessoalidade você não pode beneficiar alguém além daquilo que a lei vai te permitir, e você não pode prejudicar alguém. Aqui não vou nem dizer em relação ao que a lei vai te permitir, porque a lei não vai te permitir isso, mas a benesse sim, em alguns casos vai ser necessário, daqui a pouco eu vou dar exceções aqui, que a gente tem que tomar cuidado em prova, tá? Mas primariamente você pensar na impessoalidade cara, eu estou aqui atuando pelo interesse público, que é o maior princípio, né? O princípio basilar da administração pública é o interesse público, desdobrado em dois, né? Princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, quando você está na administração como agente público, galera, você está ali para atuar em nome do interesse público. Então, você não pode estar beneficiando amiguinhos e você não pode estar prejudicando desafetos. Regra generalíssima aqui na aplicabilidade do princípio da impessoalidade. Tudo bem? E nós temos aqui, galera, 3 formas de pensarmos do princípio da impessoalidade. Legal? São bem fáceis de entendermos, porque basicamente a essência é essa. Você, dentro da administração pública, é muito comum as questões, nós veremos isso, ele cobrar no âmbito de superiores hierárquicos. Tudo bem? Então, o teu chefe está te removendo de uma localidade para outra. Legal. Ele pode, a competência é dele, de me remover. Mas peraí, ele está fazendo isso pelo interesse público? Está. Então eu não posso fazer nada. Agora, não, ele está te removendo porque ele pediu para tu buscar café para ele ontem e ele guardou aquilo, ficou magoado e hoje, né, ele foi lá e expediu tua portaria de remoção. E aí a questão vai ser muito clara, tá, galera? Ela vai dizer que o motivo tenha sido esse. Ou seja, dentro do próprio trato da administração pública, dentro do poder hierárquico, da hierarquia que a administração pública tem, galera, não se pode atuar com pessoalidade, deve-se prevalecer a impessoalidade. Essa é a primeira vertente. A segunda foi até aquela que é mais fácil de enxergarmos, que foi que a gente começou aqui a destrinchar o princípio. É a impessoalidade, galera, quando a gente está falando frente ao atendimento, né? Então é muito comum, nós estamos dentro da administração pública, atuando no interesse público, e muitos órgãos, né? Pensa lá no caso do INSS, que é uma autarquia, na verdade, né? Mas já vai entender a questão da teoria do órgão. Pensa lá no INSS, que é uma pessoa jurídica lá da administração indireta, né? Como a gente viu no inciso 19, você está atuando ali, cara, você vai atender a população ali, concedendo benefícios previdenciários e assistenciais, porque também é utilizar a capilaridade do INSS para conceder benefícios assistenciais, como BPC-LOAS, por exemplo, né? Então você, na primeira vertente que nós vimos,
você dentro da estrutura da administração pública. Você não pode tomar decisões ali, como, por exemplo, que mais cai em prova, uma remoção de um subordinado seu, se não for pelo interesse público, se for para benefício próprio. Não pode. A segunda vertente é em você contrato com o particular, né? Você na figura de agente público atuando com os cidadãos. Você não pode, então, prejudicá-los e também não pode beneficiá-los além daquilo que a lei permite. Já vamos entender por que nós temos essa excepcionalidade aí. Tudo bem? É a segunda vertente. A terceira vertente é que tudo que você... Galera, guarde isso aqui. Pelo menos 10 assuntos que nós veremos nas aulas sequenciais, eu vou lembrar. Galera, tá lembrado? Tá lembrado? Tá lembrado? Tá lembrado? Você não atua em seu nome. Você atua em nome do órgão ao qual você pertence. Ok? Então, galera, isso aqui, inclusive, no setor dos agentes políticos, né? A gente vê, assim, um descumprimento desse dispositivo, porque lembra que isso aqui vai se aplicar aos agentes públicos também, ok? Então, os agentes políticos é muito comum falar assim, o João, o prefeito, é que fez isso, né? Até em publicidade. O Marquinhos, governador, foi ele que entregou esse trem aí. O André, presidente, foi ele que... Não, pode parar. Tá tudo errado. Tudo bem? Então, o prefeito, ele tá ali nada mais para fazer a obrigação dele, galera, de administrar aquela municipalidade. Então, ele não tá atuando no nome dele. É que como isso virou uma cultura no Brasil, né? Mas entendo que tem questões que vão cobrar dos agentes políticos também. Isso virou uma cultura no Brasil. Então, não pode, galera, ter uma promoção do seu nome acima do órgão ao qual você está atuando. Então, se você está como prefeito, então é a prefeitura do município de Curitiba que está fazendo isso aqui. Se você está como governador, é o governo do estado de Goiás que está fazendo isso aqui. Se você está como presidente, é a presidência da república que está fazendo isso aqui. Ok? Isso aqui, claro, eu uso esse exemplo até da política, que fica mais claro a gente ver que foi muito deturpado com o passar do tempo, e aí a mídia coloca esse trem mesmo assim desse jeito, mas isso está errado. De acordo com a teoria que nós estudamos aqui, nessa terceira vertente do princípio da pessoalidade, todo e qualquer agente público não atua em seu nome, atua em nome do órgão ao qual você pertence. Tudo bem? Mas calma que vai ter um desdobramento aqui de agente de fato que despenque, quando cai a galera não sabe nem de onde veio o tiro. Calma aí que nós temos que desdobrar isso aqui ainda. Legal, vimos as três vertentes. E essa, então, que você não atua em seu nome, mas em nome do órgão ao qual você pertence. Legal. Então, vejam só. Vamos pegar um órgão de verdade, TRF. Tudo bem? Então, você é policial rodoviário federal. Aquilo que você faz, seja pro bem ou pro mal, seja pro bem ou pro mal, vocês vão entender muito isso à frente. Seja pro bem ou pro mal, você não está fazendo em seu nome. Você está fazendo em nome do órgão ao qual você pertence. Polícia Rodoviária Federal. Mas peraí. Um órgão, galera, por si só, eu sei que a galera da biologia aí me ajuda aqui no direito, tá? Eu sei que um braço não é órgão, tá? No conceito da biologia mesmo. Me ajuda aí. Mas é um exemplo que fica fácil enxergar. Cara, se eu falar assim, peraí, mas o meu braço esquerdo como um órgão meu, então quer dizer assim que ele, então, ele faz o que ele quer, meu braço esquerdo, né? Vamos levar lá para o âmbito criminal, uma agressão, tudo bem? Eu vou lá e dou um soco na cara de alguém. Eu sou pacífico, né? Mas já briguei quando era moleque, futebol, né? Futebol esquenta a cabeça da gente, né? Não tem como, né? Já briguei, não tem jeito, não dá para esconder, né? Mas hoje não, hoje eu sou mais tranquilo. A galera, você foi lá e brigou, eu briguei e dei um soco com a minha mão esquerda, tá? Que não é a boa é a direita mesmo. Mas dei um soco com a mão esquerda. Aí, né? Órgão, fiz no órgão, né? Aí a pessoa fala assim, pô, Marcelo, eu não vou revidar. Mas peraí, eu sofri uma agressão por você, o Código Penal ele me resguarda disso. Eu vou entrar com uma ação criminal contra você aqui, então, de lesão corporal contra você. Eu vou dizer, não, peraí, mas eu jamais faria isso. Jamais, não fui eu. Foi o meu órgão. Foi o meu órgão que fez isso. Menino mal. Então, assim, entra com a ação, entra, olha o que eu vou falar aqui agora, palavras mágicas, tá? Para quem já estuda direito administrativo sabe. Entra com a ação contra o meu órgão. Galera, faz sentido lá no banco do réu, né? No banco dos réus lá, no âmbito criminal, no juízo criminal. E o meu braço esquerdo tá lá no banco dos réus assim, ó, o meu braço esquerdo, ele vai ficar... Faz sentido falar isso?
Galera, o raciocínio é o mesmo quando a gente está tratando dessa terceira vertente e diversos outros aspectos que serão desdobrados do direito administrativo quando a gente for tratar a organização administrativa do Estado. Porque quando a gente tem a teoria do órgão, que o agente público não atua em nome dele, mas sim em nome do órgão ao qual ele pertence, nós temos um outro desdobramento, que é a teoria da imputação volitiva. Porque tudo que um órgão faz, na verdade, quem é que quis fazer? A pessoa jurídica, nesse caso aqui, do estudo do direito administrativo. Então, quando você é agente público no princípio da impessoalidade, na terceira vertente, você não está atuando em seu nome, mas atua em nome do órgão ao qual você pertence, PRF, do exemplo que demos. Só que a PRF, galera, ela não pode se responsabilizar pelos atos que ela comete ou deixa de cometer. Quem vai se responsabilizar pela Polícia Rodoviária Federal é a União, porque a PRF é um órgão da pessoa jurídica de direito público, União. Isso é importante, tá? Tanto que, galera, isso aqui a gente vai repetir várias e várias e várias vezes ainda. Isso aqui tem que ficar no direito administrativo. Cara, esse negócio que tem que estar na ponta da língua. Tudo bem? Então, você, como agente público, não atua em seu nome, sim em nome do órgão ao qual você pertence. Teoria do órgão. Só que o órgão, nessa explicação que nós demos, galera, ele não tem vontade própria e funciona da mesma forma na estrutura da administração. Quem vai responder pelo órgão é a pessoa da qual o órgão pertence. E nesse exemplo que demos da PRF, isso subiria para a União. Tudo bem? Isso vai ser muitíssimo importante, galera. Legal? Queridos, antes até da gente ir para o princípio da moralidade, que ele é bastante simples de entendimento, os três próximos aqui, os dois primeiros a gente tem que ter um cuidadinho mais especial. Eu preciso, não posso deixar de falar para os senhores aqui, do princípio da impessoalidade, tá? Que nós temos aqui, galera, os chamados agentes de direito. Vai colocar mais para baixo dos princípios ali. Só que os agentes de direito são todos aqueles que nós estudamos quando a gente estuda a classificação de agentes públicos. Lembra que eu falei para os senhores ali que ele é o segundo assunto mais cobrado. Primeiro, licitações, depois agentes públicos, depois organização administrativa do Estado. Hoje, atualmente, né, das grandes bancas do grande concurso. Agentes de direito, aquilo que a gente estuda lá na classificação das grandes bancas hoje, atualmente, de Eni Lopes Meirelles, tá? E a gente entende Maria Silva Zanella de Pietro através dele. Mas as grandes bancas hoje, atualmente, cobram Eni Lopes Meirelles, tá? Agentes de direito, então, é aquelas 5 classificações que nós estudamos lá. Agente político, agente honorífico, agente delegado, agente credenciado, agentes administrativos. O nome já está falando, ó, agentes de direito. É aquilo que a lei diz que é agente. A lei fala que eles são agentes. Ah, legal. Então, essa aplicabilidade que acabamos de ver é muito clara que para os agentes de direito ela é aplicada. Muito clara. Legal. Só que além dos agentes de direito, nós temos os chamados agentes de fato. Vejam então, galera, que o agente de direito é aquilo que a lei vai dizer, cara, você é um agente político, é agente de direito, você é um agente honorífico, é agente de direito, você é um agente credenciado, é agente de direito, você é um agente delegado, é agente de direito, você é um agente administrativo, onde estão os senhores, né? Mas como eu falei, essa classificação a gente vê em outro momento aqui, mas meio que para a gente poder se situar. São os agentes de direito. Só que nós temos, galera, os chamados agentes de fato. E o que é de fato? De fato, parecia que era agente público aquele trem. Parecia que era. Mas depois descobrimos que não era. Esses agentes de fato, galera, nós temos, vou até colocar para baixo aqui que vai ser melhor. Nós temos 2 agentes de fato, que não cai, tá? Despenca. Nós temos o agente putativo e necessário. Legal? Mas, Marcelo, o que isso tem a ver com o princípio da impessoalidade? Porque não pode perder o vínculo ali, galera. Por que nós estamos falando isso aqui? Calma que vocês vão entender aqui.
Então, o princípio da pessoalidade vai aplicar a todos os agentes de direito. Eles não atuam em seu nome próprio, atuam em nome do órgão ao qual pertence, teoria do órgão. Mas o órgão, por sua vez, a gente entendeu, ele não tem a sua autonomia. Então, ele vai atuar por conta da teoria da imputação punitiva na responsabilidade da sua pessoa jurídica. Beleza? Os agentes de direito. Os agentes de fato, então, é aqueles que têm, guarda aqui, ó, tinha, melhor falar tinha cara de ser agente público, mas na verdade não era para ser agente público. Legal, vamos dar exemplo. Galera, primeiro, agente putativo. Foi imputado a ele as ações da administração pública, não era para estar lá, mas foi imputado a ele. Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram e talvez vocês acompanharam aí, né? Nós tivemos lá, aproveitando a PRF, né? Tivemos lá a menininha lá da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que ela entregou um diploma falsificado, né? Quando ela foi nomeada para a Polícia Rodoviária Federal, ela entregou um diploma falsificado. E isso a gente estuda também dentro de atos administrativos, né? Aí é o maior exemplo de ato complexo, um ato de nomeação, a entrada sua e a saída sua da administração pública, galera, ela vai acontecer por um ato chamado de ato complexo. Por quê? Não basta você ser nomeado e não basta você ser aposentado. Isso tem que passar pelo Tribunal de Contas respectivo. Tudo bem? Por isso que é um ato complexo. E aí, nos 2 casos, o Tribunal de Contas foi lá e identificou, né? Dos 2 casos, eu já vou contar outro exemplo. Nesse primeiro caso, então, uma moça foi lá, fez Polícia Rodoviária Federal, não tinha ainda o diploma de nível superior, foi muito bem na prova, foi nomeada, e aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso perder essa nomeação, mas eu não terminei a faculdade ainda. Ela foi lá e pegou um diploma falsificado e entregou. Aí o PRF fez, nomeou, beleza, nem viu no primeiro momento, mas depois ela foi pega mais à frente, tudo bem? E depois a gente estuda isso sobre decadência, né, e tudo mais, a gente vê isso mais pra frente, né? Então, agente putativo, nesse caso, galera, ela ficou na PRF durante um tempo, tudo bem? Ela ficou durante um tempo. Digamos que ela aplicou multas, tá? Lá na Polícia Rodoviária Federal, ela fez aplicação de multas, tá? E aí, galera, ela teve que sair. Ou seja, o ato foi anulado. Caraca, ato anulado, lá no ato administrativo, regra, o efeito é ex nunc, ex tunc. Bate na testa, volta, retroage. Mas peraí, quando estamos falando de agentes de fato putativo, se os atos cometidos por ela ao longo do período não teve influência, ou seja, ela não entrou na PRF ali para ficar prejudicando pessoas ou beneficiando pessoas, não, ela atuou realmente ali, dela entrou e ficou pianinha. Estou atuando como policial rodoviária federal. Então, todas as multas que ela deu, né, ao longo do período, galera, todas essas multas continuarão sendo válidas. Marcelo, mas por quê? Princípio da impessoalidade. Cara, o que eu falei para vocês? Eu falei que tanto pro bem quanto pro mal. O que ela fez de aplicar as multas? Ela aplicou as multas em nome dela, tipo assim, não lembro o nome dela, sei lá, Carolina. O nome dela, ela aplicou assim, as multas foram aplicadas pela Carolina ou as multas foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal? Perceberam? Então, por esse motivo, galera, aqui, quando a gente vê agentes de fato putativo, os atos que foram emanados ao longo do período que tinha carinha de servidor, mas não era para estar lá, né? Não era para estar lá, não é verdade? Descobriram lá depois que não era para ela estar lá. Então, ela era uma agente de fato, não de direito. Ela era uma agente de fato na classificação putativa. Outro exemplo, esse é mais claro, né? Que passou muito, sim, que foi muito ridículo o que o cara fez, né? E foi aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né? Vocês vão lembrar do Moreno do INSS. O cara fez Universidade Federal do Rio de Janeiro nas cotas de negro. O cara fez vários concursos, inclusive do INSS, sendo nomeado como negro. Aí o Tribunal de Contas pegou esse caboclinho lá depois. Foi lá e pegou ele. Rapaz, espera aí, tu não é negro coisa nenhuma, não. E aí eu tô falando isso porque foi ridículo que ele deu uma entrevista lá, né, de capuz, no escuro, do estacionamento da casa dele, né? Ou seja, né, infelizmente o cara tinha alguma coisa ali meio esquisita, né? Enfim, todos os benefícios que ele concedeu ou deixou de conceder no INSS, todas as decisões foram
mantidas. Mas por que, Marcelo? Ato anulado. Os efeitos são retroativos. Pois é, essa é a excepcionalidade. A gente vai falar isso em atos administrativos também, né? É excepcionalidade. Então, o agente, quando é putativo, galera, esses dois exemplos que eu dei, os atos que ela teve na PRF e ele teve no INSS, foram todos, claro, é identificado se eles não agiram de má fé nas nela na aplicação de multa e ele na concessão dos benefícios. Tudo bem? Agindo com uma normalidade, os atos são mantidos. Por quê? Porque eles não agiram em seu nome. Agiram em nome do órgão ao qual pertenciam. Teoria do órgão. Tudo bem? Vamos lá. Assim como o agente necessário. Galera, o agente chamado de necessário é aquele que atua em emergências. Tudo bem? O melhor exemplo que as provas cobrem a doutrina do direito administrativo nos traz, galera, é uma questão de um incêndio, tá? E aqui eu vou falar, principalmente os homens aí, né? Não pense num duplo sentido aqui do que eu vou falar. Mas, normalmente ele vai narrar em prova que, cara, você passou lá na rua, e aí você olhou assim, você viu uma pessoa não estava trajada ali com o uniforme dos bombeiros, mas às vezes podia ser um bombeiro que estava passeando, alguma coisa, mas estava lá segurando a mangueira lá do bombeiro lá, né? Então o corpo de bombeiros chegou, ainda um incêndio de grandes proporções, e aí os bombeiros, muita gente dentro do prédio, os bombeiros de fato ali, deixa eu usar outra palavra, né, para não ficar, os bombeiros que eram os bombeiros mesmos, né? Eles chegaram ali e viram um curioso ali, parado naquela hora, falou, cara, nós precisamos entrar, o restante dos caminhões estão vindo, realmente aqui, se a gente não entrar agora, a gente não vai conseguir salvar muita gente, mas a gente não pode deixar de estar jogando água aqui dentro, aqui, para escaldar esse trem aqui. Então segura para nós aqui a mangueira e fica fazendo esse movimento aqui, beleza? Fica fazendo esse trem aqui. Então, galera, eles são... era necessária essa atuação do particular. Só que você concorda, se você está passando de carro, como é que você vai? Cara, se tem alguém segurando a mangueira do bombeiro lá, cara, esse cara deve ser bombeiro também. E aí vem as questões de prova, quando a gente passa por responsabilidade civil do Estado. O transeunte estava lá segurando a mangueira dos bombeiros, né, no bom sentido. E, cara, aqueles negócios lá, uma vez eu já segurei a mangueira do bombeiro, no bom sentido também. Rapaz, que tem que dar uma pressão danada. Não sei se alguém já teve essa oportunidade, né? Mas dá uma pressão danada. Não é tão simples assim, não, galera. Tanto que chegou uma hora eu falei, cara, desliga esse trem, não tá aguentando mais segurar, né? Foi lá em Curitiba, na Nunes Machado ali, né? Quem mora em Curitiba sabe, ali tem o corpo de bombeiros ali, né? E aí tinha uns ex-alunos, né? Que tinham passado e tal, e um dia a gente foi comer um hambúrguer ali perto, e os caras iam trabalhar. Aí a gente foi lá, tal, ver como é que era, aí os caras falaram, pô, segura aqui pra você ver se você consegue e tal. Não consegui, não dá, a pressão é muito grande. Então, o cara tava lá segurando. Aí, quando alguém tá passando ali, galera, aí pensa assim, cara, esse cara não tá ali com a vestimenta, mas, pô, deve ser bombeiro, que tá atuando ali, veja. Tem cara de ser agente público, mas não é agente público de direito. É agente público de fato necessário numa emergência. Mas vamos lá. Ele não estava conseguindo segurar, igual eu lá naquele dia. E tinha alguns carros em volta. E ele não conseguindo segurar, galera, começou a bater nos carros, quebrar o vidro dos veículos que estavam ali na frente daquele prédio. Passou todo o esquema, salvar as pessoas, tirar lá o negócio lá e tudo mais. Aí, responsabilidade civil do Estado vai perguntar, peraí, esse agente necessário, que o cara estava ajudando, mas esse cara não tinha habilidade ali, não tinha perícia com o bagulho. Quebrou um monte de carro. Se fosse um bombeiro mesmo, não quebrava. O cara quebrou um monte de carro. Ah, não, então ele vai ter que pagar. Por quê? Princípio da impessoalidade, a terceira vertente. Ele, agindo como agente de fato, não estava agindo em seu nome. Estava agindo em nome do órgão ao qual ele estava, no momento, o corpo de bombeiros ali. E o corpo de bombeiros, né, galera, ele faz parte da estrutura da polícia militar de um estado. É um órgão. E aí, então, a responsabilidade subiria para o Estado especificamente como pessoa jurídica. Vê como é que as coisas começam a se conectar. Beleza? Então, por que é importante nesse momento a gente lembrar dos agentes de fato, galera? Porque nós temos várias questões o tempo inteiro trazendo agente putativo e agente necessário nesses contextos, e você tem que lembrar, tanto por bem quanto por mal, tanto agentes de direito quanto agentes de fato não estão atuando em seus nomes, mas sim em nome do órgão ao qual pertence, teoria do órgão. E se for um órgão mesmo de verdade, como esse exemplo que nós demos aqui do Corpo de Bombeiros, isso sobe a responsabilidade nesse caso
caso, então, para a pessoa jurídica, no exemplo que eu dei aqui de dar um soco em alguém com o meu braço esquerdo, que não é o bom, né? O meu braço esquerdo aqui. Tudo bem, queridos? Legal? É importante nesse momento aqui já a gente ter esse entendimento dos agentes de fato. Beleza, galera. Show. Vambora. Moralidade. Queridos, tranquilaço. Moralidade, né? A relação, ela é muito direta com a ética. Então, nós vamos fazer questões juntos aqui. E nós... Deixa eu colocar com cachau. Nós vamos fazer questões juntos aqui. E aí nós veremos, galera, que toda vez que ele se remeter à ética, opa, parou. Até porque isso é uma disciplina do direito administrativo também. Ética e moral. Ó, ética e moral. Não tem como, então, tu errar. Se a questão estiver falando de algum conceito que seja ético, ele tem uma ligação direta com o princípio da moralidade. Beleza? Só que é o seguinte, galera. Essa moralidade é uma moralidade administrativa, ok? Não é uma moralidade do senso comum. Tanto que tem questões que falam assim, para que haja o respeito da moralidade, busca-se analisar qual foi a intenção do agente. Errado! Porque a intenção pode ter sido de ajudar. Muito boa, mas desrespeitou a legalidade. Como essa aula está gravada e aberta no YouTube, galera, eu não posso contar o fato que aconteceu comigo. Tudo bem que isso já deve ter até prescrito, e foi uma coisa realmente, alguns já conhecem aqui a história, foi algo realmente muito relevante. Mas quem está na mentoria, lá a gente conta, né? A gente conta esse caos aí para guardar bem. Mas nesse momento, entendo, então, a moralidade aqui é uma moralidade administrativa. Eu vou respeitar aquilo que o regime jurídico administrativo me traz. Você vai separar da nossa moralidade, a moralidade do senso comum, a moralidade da sociedade, a moralidade que você possui dentro daquilo que você entende, né? Intelectualmente, filosoficamente, politicamente, né? Como homem político você entende. Tudo bem? É uma moralidade administrativa que está ligada diretamente, intrinsecamente com a ética. Tanto que no estudo do direito administrativo, a gente precisa estudar alguns decretos, por exemplo, o decreto 1151, que é o Código de Ética. E lá ele vai falar que não basta que o ato, a análise do ato, ou seja, se ele é legal ou ilegal. Não basta. Eu preciso também fazer uma análise se é moral ou imoral. Tudo bem, galera? Então, nesse primeiro momento, na base constitucional aqui, a moralidade ela é administrativa, não é do nosso senso comum, por isso que independe da intenção que nós tivemos, intenção nossa, do agente público, e ela tem uma ligação direta aqui com a ética. Então, enunciados que trouxerem ética, cara, vá lá no gabarito que traz moralidade, a gente vai ver questões juntos, inclusive, aqui. Tá bom? Beleza. Princípio da publicidade. Se a gente está falando que há um interesse público aqui, né, na ação da administração pública, nossa, como agentes públicos, então, a população ela tem direito de enxergar o que está sendo feito com os tributos que nós pagamos, né? Colar dentro do orçamento público, quando a gente tem lá, né, a aplicabilidade do PPA, da LDO, da LOA, então nós temos o direito, como cidadãos, já que o bem tutelado pela administração pública é o interesse público, nós temos direito, então, de enxergar o que está acontecendo. Esse negócio aí tem que ser público, tem que ser dado publicidade. E não vai ser, a gente vai ver em outros momentos, outros dispositivos tratando de publicidade mais, tá bom? Fica tranquilo. Só que é o seguinte, cara, o princípio da publicidade aqui, ele tem algumas exceções. Então, qual que é a regra, né? Tanto que, de novo, tem uma legislação que nós estudamos, infraconstitucionamento, lei de acesso à informação, a queridíssima LAI, já trabalhado lá no artigo 5º também da Constituição Federal, porque a regra é a administração pública dar publicidade, mas temos exceções, e elas são 3, tudo bem? A primeira exceção estudada, segurança nacional. Dá um exemplo, Marcelo. O Brasil vai comprar caças. Cara, o Brasil não vai dizer quantos caças, qual é o potencial bélico que o caça tem, não vai. Mas por quê, Marcelo? Rapaz, se a gente falar tudo que a gente tem de material bélico no Brasil, tudo bem que o nosso material a gente já sabe disso, né? Não dura nem 3 horas de guerra. Eu costumo dizer assim, o Brasil não é um país pacífico, o Brasil é um país inoperante. É diferente. Pacífico é aquele negócio assim, ó, eu posso entrar em guerra, mas não quero. Aí é pacífico. Eu posso entrar em guerra, mas não quero. Aí o cara é grandão, né? O cara é grandão e não briga. É um cara pacífico, ele pode bater em qualquer um, né? A grande maioria. Mas é um pacífico.
Agora, eu não brigo não, né? Que nem eu aqui, tô eu aqui, né, músculozinho pequenininho, né, mirradinho e tal. Pô, eu não brigo não. Ah, o Marcelo é passivo. Não, cara, eu sou inoperante, cara, não vou sair brigando por aí, que a grande maioria das brigas que eu arrumar eu vou apanhar, né? Então é diferente. Mas a ideia, galera, das Forças Armadas, a ideia das Forças Armadas é justamente essa. Peraí, a gente precisa, por mais que a gente tenha um potencial bélico pequeno, a gente se resguarda da guerra. É não ficar assim, pô, daqui a pouco vai entrar em guerra aqui com a Argentina, né, sei lá, e aí, cara, os caras estão sabendo ali qual é o potencial, os caras vão passar o trator por cima da gente. Então, essa é a primeira exceção que nós temos do princípio da publicidade dos atos administrativos. Segurança nacional. Segundo, intimidade. Então, se são atos administrativos que envolvem aqui, galera, a intimidade, né? É muito comum a gente falar ali quando são atos administrativos que são tomados no aspecto de crianças, né? Ali no âmbito de uma adoção e tudo mais, né? Então, existem atos administrativos ali que, pô, tem uma certa sensibilidade. Então, se estivermos falando que ele atua dentro de uma intimidade, galera, esse ato administrativo, então, pode ser dado sigilo. E a terceira exceção, galera, é o que a gente vê dentro da lei de acesso à informação, onde autoridades públicas, galera, elas têm ali as competências determinadas pela lei, para que eles, durante determinado período de tempo, decretem sigilo daquelas informações. E a lei vai dizer bem exatamente quais são os aspectos possíveis, qual é o período possível que seja guardado como sigilo e tudo mais. Então, nós temos essas três exceções a dar publicidade aos atos administrativos. Tudo bem? Além disso, galera, a publicidade aqui, nós temos no aspecto dela ser ativa ou passiva. Como assim, Marcelo? Semântica da palavra. Publicidade ativa é quando é colocado no portal da transparência, é quando é feita uma propaganda, é quando é feito um cartaz que a gente encontra por aí, um outdoor, né? Então, essas são publicidades que a própria administração pública, e muitas delas por obrigatoriedade, tá? Que a legislação vai exigir que isso aconteça. Por exemplo, remuneração de agente público. Remuneração de agente público tem que estar colocado no portal da transparência, cara. Então, isso é uma publicidade ativa. Tudo bem? Então, ali a administração pública, ela dá essa publicidade, salva as três exceções, ela tem que dar essa publicidade, que pode ser ativa. E qual que é a passiva, Marcelo? Galera, nem tudo que a administração pública tem de ato administrativo, ela vai ativamente dar publicidade. Ela pode, então, ser provocada. Como assim? Ela vai lá, você vai abrir um requerimento. A gente estuda isso dentro da Lei de Processo Administrativo 9784. Os 4 R's do processo. Requerimento, reconsideração no singular, recursos no plural e revisão no singular. Beleza? Os 4 R's que estudamos dentro do processo administrativo, Lei 9784. Então lá, galera, quando você entra com requerimento, você está pedindo direito de petição do artigo 5º. Você está pedindo algo para a administração pública te dar. E ela não pode negar, a não ser que esteja dentro das 3 exceções. Não está, você não precisa nem dizer, a gente vê isso claramente, né? Você não precisa nem falar para que é. O cara perguntar para que você quer. Não te interessa, eu quero. Tem interesse público aí, não está resguardado por nenhuma das 3 exceções de sigilo, então, meu querido, eu não tenho que dizer para que é. Eu só preciso saber em quanto tempo você vai entregar essa informação. Então, veja, esse exemplo, galera, é uma publicidade, mas ela é tratada como uma publicidade passiva. Tudo bem? Porque você tem que ir lá provocar a administração para que ela te dê essa publicidade. E por fim, galera, não pode confundir com publicidade com publicação. Publicação, galera, é que nem eu falei, colocar no portal de transparência, licitações, por exemplo, que tem que divulgar em jornal de grande circulação, tudo bem? Então, essas publicações do Diário Oficial, todo dia, né? Lá na nomeação de vocês vai sair uma publicação, ok? Do Diário Oficial, em nome de Jesus. Então, vai sair lá numa publicação. E essa publicação, galera, é uma das formas de se dar publicidade. É uma, ok? Então, publicação não é igual à publicidade. Por quê? Nem todos os atos administrativos são publicados. Galera, se todo o ato administrativo da União, os 26 estados, Distrito Federal, 5.570 municípios, todos os da administração direta e indireta, dos 3 poderes, dos órgãos independentes, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Contas, Justiça Esportiva, se todos esses atos diariamente fossem publicados para dar publicidade, ia precisar de um diarião oficial, mesmo que digital. Então, publicação é
uma das formas de se dar publicidade. Não é a mesma coisa. Tá bueno? Top. Galera, e eficiência. Esse princípio, vou até colocar uma cor diferente, né? Por quê? Esse princípio, galera, ele ingressou na Constituição Federal em 98, Emenda Constitucional 19 de 98. Legal? E ele tem então ele não é originário, não é do poder constituinte originário, ele é do poder constituinte derivado reformador das emendas constitucionais, lá do artigo 60 da Constituição Federal. Então ele entrou aqui na Emenda Constitucional número 19 de 98, 10 anos depois da Constituição Federal ter sido promulgada. Tudo bem? E tem todo um contexto, né, de administração gerencial. Veja como, galera, a gente escolheu esse assunto aqui para a gente tratar com vocês de uma maneira bem qualitativa, porque daqui, cara, saem questões não só para direito constitucional, não só para o direito administrativo, mas para orçamento público e administração de direito pública. Vai impactar o Quarteto Fantástico aqui, não tenho dúvida. O princípio da eficiência, galera, veio numa ideia, trouxe numa ideia de aplicar a gestão privada dentro da gestão pública. Na administração chamada de gerencial, que começa em 1995 no plano Bresser, lá do FHC. Começa ali. E aí vem em 98, né, o FHC ele traz, a gente vai ver diversos dispositivos aqui que tem ligação com a administração gerencial, diversos. A ideia aqui da eficiência, galera, é porque nós estudamos dentro da administração de direito pública, galera, a eficácia, eita, glória, eficiência e efetividade. Tô falando de administração de direito público. Até precisa entender o contexto aqui. Por que a FHC pensou nesse trem aqui? Tudo bem? Eficácia, fazer. Por isso que eu falo pra vocês, galera, tem gente que estuda para concurso, nitidamente, cara. É fazer. Nitidamente a gente vê assim, cara, você só tá estudando, velho. Por isso que você tá estudando 1, 2, 3, 4, sai, acha que você não dá pro negócio. Não é, cara, é porque você tava só estudando. Só estudando. Tava só fazendo, cara. Não, isso não resolve. Eficácia. O negócio é eficiência. Fazer da melhor. Aí é diferente. Aí é diferente. Aqui você. Por isso que eu sempre falo. Não pode estudar com eficácia, tem que estudar com eficiência, com qualidade, direcionado pelas bancas, não é para ficar ouvindo o professor, não. É que, cara, se o que o cara tá mostrando é o que tá caindo, e você tá acertando, e tá tendo métrica, e pegando grandes bancas, grandes concursos, questão recente, acabou, velho. Acabou. Você tá vendo evolução? É eficiência. E o que é efetividade, galera? É fazer da melhor maneira, ó a palavra-chave, termo-chave, né? Causando impacto. Tem que causar impacto. Já vamos entender isso dentro das políticas públicas, tá? Mas como que é isso no estudo, Marcelo? Tem gente que só estuda. Só sai estudando direito administrativo, não estuda a base, aí cai lá gente de fato, não sabe de nada, não lembra de nada, não consegue acertar, e acha que é difícil a questão, que não é, estudou mal porcamente, né? Eficácia, estudou. Eficiência, opa, começou a gerar resultado. Mas peraí, depois que você começa a gerar uma crescência, né, como é o nosso lema aqui, ó, constância mais a intensidade é igual a crescência. Não tem como. É natural na tua vida. Pode ser qualquer área da tua vida. Não tem jeito, cara. Não tem como você fugir de uma excelência dessa. Quando você começa a fazer bem o negócio, com qualidade, vai gerar efetividade, vai causar impacto na tua vida. E qual que é o impacto? Nomeação atrás de nomeação. Nomeação atrás de nomeação. Você vai escolher onde você quer trabalhar. Você vai escolher. É uma sequência. E por esse motivo, em 1998, na Emenda Constitucional 19, a FHC olhou para aquele negócio e falou assim, peraí, a gente passou pelo patrimonialismo até 1930, veio Getúlio Vargas implementando a burocracia. No regime militar, tentou na década de 60 implementar a gerencial, não fez. Na década de 90, depois até da Constituição Federal de 88, principalmente em 95, que é o marco, aí o FHC começou a implementar a administração gerencial. O que é isso? Ele começou a olhar para o setor privado e falou assim, ei, por que a gente não faz o que os gestores estão fazendo lá, as boas práticas, e a gente aplica dentro da administração? Aí todo mundo falou, meu Deus, mas peraí, mas aqui é diferente, aqui tem dinheiro público, aqui a gente rouba, aqui a gente... Rouba não, né? Faz esquema lá, aqui não dá. Ele falou, não, cara, mas se nós trouxermos o negócio para cá, a gente vai explodir. Ou seja,
A gente vai parar de ficar brincando de administrar, só ali, e a gente vai administrar da melhor maneira. E esse conceito é causar impacto na sociedade, impacto positivo, tá? Impacto, vou até colocar aqui, ó. Impacto positivo à efetividade. Então, as políticas públicas, elas passam pelo custo-efetividade. Qual é o impacto desta política na população? Então, não basta só fazer, tem que buscar fazer da melhor maneira. E isso, fazer da melhor maneira, vai causar impacto positivo. É igual a gente estudando com qualidade. Pare de só estudar. Vai estudar com qualidade. Porque senão você perde tempo e dinheiro na sua vida, cara. Principalmente tempo, né? Dinheiro você pega de novo, mas tempo não tem jeito. Acabou, cara. E a efetividade, então, ela causa um impacto positivo. Então, por isso que na reforma administrativa, da aplicação da administração gerencial, quando a gente estuda lá em administração geral pública, essa evolução toda, tudo bem? Que a gente entende que a ideia da eficiência é justamente, cara, nós precisamos administrar agora a administração pública de uma maneira melhor, aplicando boas práticas, metodologias, pensamentos, ferramentas da administração privada, na administração pública. E aí ele coloca aqui, nasce o princípio da eficiência. Tudo bem, galera? Beleza? Então, eficiência é fazer da melhor maneira. Não é fazer mais com menos. Cuidado, assim, em termos econômicos, tá? Por quê? Lá no caput do artigo 70 da Constituição Federal, quando a gente estuda controle da administração, controle externo, na verdade, artigo 70 da Constituição, corre lá depois, por gentileza, anota aí, vai lá. Artigo 70, ele vai trazer o princípio da economicidade. Galera, o princípio da eficiência, fazer da melhor maneira, ele não está ligado diretamente a custos, no primeiro momento. Mas quando eu vou pensar em utilizar melhor os meus recursos financeiros, aí eu não estou falando somente de princípio da eficiência. Aí a gente está indo para um desdobramento que é o princípio da economicidade, trabalhado no artigo 70 da Constituição Federal, que também cai muito em prova. Tudo bem? Então, cuidado com isso daí. Legal? E, galera, para a gente até dar uma outra visão da Lei 14.133, esses conceitos a gente vê dentro da administração geral e pública. E a eficiência, a gente viu que ele virou princípio. Aí, até pouco tempo atrás, né, eu falava assim, galera, cuidado, porque esses conceitos a gente vê lá, mas princípio mesmo é só eficiência, tá? Só eficiência. Aí veio a Lei 14.133, no seu artigo 5º, Lei de Licitações. Na minha visão, assim, muito, assim, não tem nem, eu não tenho voz nenhuma, mas eu vejo esse negócio assim como um retrocesso ter entrado um princípio da eficácia lá na Lei 14.133. Então, hoje, nós temos o princípio, além da eficiência, o da eficácia, porque, galera, se a gente sabe que a ideia da eficácia é um primeiro estágio de fazer da melhor maneira, e a gente está numa administração gerencial, cara, fica ruim você ter criado em 2021 um princípio da eficácia. Cara. Fica muito ruim. É meio que um retrocesso, um regresso, pensando principiologicamente. Tudo bem? Mas, enfim, isso aqui eu só estou compartilhando a dor no meu coração. Mas, galera, hoje, então, nós temos que saber que, quando a gente estuda eficácia, eficiência e efetividade dessa sequência, a eficácia hoje é um princípio do direito administrativo. Princípio infraconstitucional da Lei 14.133, licitações e contratos, lá no seu artigo 5º, vai lá, dá uma olhada que você vai ver no rol o princípio da eficácia, tudo bem? Então, temos hoje na administração pública o princípio da eficácia, tem o princípio da eficiência, mas cuidado, efetividade, hoje, atualmente, pode ser que crie, e o princípio fica brotando o tempo todo, tá, galera? Pode ser que algum dia crie, mas hoje nós não temos o princípio o princípio, tá? A aplicabilidade dela na administração, com certeza, mas sendo tratado como um princípio, já que a gente está fechando o capítulo do artigo 37, nós não temos aí a efetividade. Beleza? Show? Queridos, a gente não se alongar mais, não se estender, mas percebam, né? Quanta coisa, e digo mais para os senhores, tá? Cara, tinha muito mais coisa aqui para a gente poder destrinchar, mas claro que o ideal, até para não ficar maçante, né, galera?
O ideal é que isso depois, lembra que aqui a ideia do 3741 é você ter a completude da visão do direito administrativo, porque todo e qualquer assunto do direito administrativo sai da Constituição Federal. Nem todos 3741, tá? Nem todos. Nem todos. Vou dar um exemplo. Artigo 175 vai falar lá de serviços públicos, por exemplo. Tá? Então, o serviço público não está aqui, está lá. Mas 95% dos assuntos administrativos saem, são nascedouros do 3741. Então, primeiro você precisa entender aqui na Constituição, no âmbito constitucional, para depois você ficar mais leve quando você vai passar assunto por assunto, já que não é codificado, não tem um código do direito administrativo, fica muito mais simples de entendimento. Tudo bem? Então, a gente foi no nível exato aqui de entendimento do CAPT. Essa introdução vai ajudar, na verdade, a cada momento que a gente for caminhando nos dispositivos, galera, a gente vai trazendo os conceitos assim que eles vão ficando cada vez mais claros, vocês vão ver, tá? Confia. Como eu tô dizendo, galera, sejam resistentes, tá bom? Sejam persistentes, não desistam, tá bom? Que aquilo que a gente vê, isso não é só porque são minhas aulas aqui no YouTube, não, a gente vê qualquer coisa, galera. Às vezes eu assisto um conteúdo lá de finanças, eu tô na 15ª aula do cara, a aula tá, cara, nem acredito que o cara deixou aquele treino de graça no YouTube, mas eu percebo assim, tinha lá 150 mil visualizações do primeiro. Aí quando eu tô no 15º, assim, tem 5 mil, 4 mil. Falando, gente, como uma galera ficou pelo caminho, mas é um troço, cara, o bagulho tá aqui pra tu crescer de um jeito absurdo. Então, galera, resistam, força, eu sei que as coisas vão acontecer inevitavelmente, mas se você sair com a missão cumprida aqui de entender do 37 e 41 da forma que a gente viu hoje aqui, legal? Vai tomar um tempinho, sim. Vai tomar, né? E mesmo assim, Marcelo, já estudei isso aqui. Cara, cuidado, falei, cuidado, tá bom? E a gente vai resolver também aqui, galera, 100 questões juntos aqui, tô fazendo esse compromisso com vocês, das grandes bancas, dos maiores concursos, questões recentíssimas aqui pra gente ver tudo isso que a gente tá trabalhando, tá bom? Inclusive esse aqui, ó, esse dispositivo aqui, vai ser lindo, né? O maior dispositivo constitucional, galera, esses 11. Teto remuneratório, olha o tamanho do bicho. Nem cabe, tem que dividir, ó, nem cabe na tela, né? Mas ele na próxima aula, talvez não, chega na próxima aula aqui em relação a ele. Então vocês vão ver, galera, que à medida que a gente for acelerando, for caminhando, aliás, à medida que for caminhando, a gente consegue acelerar mais, porque, opa, já tem o pressuposto anterior. Nesse momento aqui, era a gente entender essa abertura aqui dos trabalhos da base constitucional do direito administrativo. Ou seja, nós estamos matando 2 coelhos com a cajadada só, né? Porque as questões podem vir em direito constitucional, podem vir em direito administrativo e ainda de lambuja. Nós teremos vários conceitos aqui de administração geral e pública e também de administração geral e pública e também de orçamento público. Tá bom? Queridos, eu quero fazer antes da gente encerrar aqui, já que isso vai estar para vocês aqui no canal do YouTube, eu quero fazer um último, eu prometo que a gente vai encerrar aqui esse primeiro encontro, eu quero fazer um último convite, tá? Para vocês, vou deixar abaixo aqui também. Eu tenho compartilhado aqui com a galera, com a turma, para a gente poder fazer um aulão beneficente, galera, aqui para Páscoa. Se der tempo de você assistir essa aula aqui antes da Páscoa de 2026, tá? Você poder participar dia 21 de março no Meet, vai ter um grupo lá dentro da plataforma também, vou deixar o link aqui. A gente vai ter um aulão o dia todo, galera, dessas 4 disciplinas que eu citei do Quarteto Fantástico, para a gente arrecadar fundos aqui, para a gente poder... Eu faço parte de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, e é uma localidade ali que tem no Rio. Quem é do Rio aqui fica... Eu já vou falar para você até entender onde é, em Campo Grande, em Ioaíba, tá? Então, no envolto ali tem realmente uma população bastante ali, que precisa, né, de ajuda, assim, e aí a gente fez uma ação no Natal, e eu falei, cara, a ação foi bem impactante. E eu falei, puxa, não podemos deixar de fazer alguma coisa na Páscoa e algo maior, e coloquei até uma meta lá e tudo mais, né, pra gente poder atingir. Então, quero te convidar, né, talvez você não está em nenhum projeto nosso, mas se você tem a oportunidade de assistir essa aula aqui, junto do link aqui que eu vou deixar da mentoria, para você dar uma olhada, né, se você tem interesse de caminhar junto conosco no Quarteto Fantástico, e mesmo que não tiver, não deixe de aproveitar aqui, galera, a gente caminhar aqui forte, até concluir o artigo 41, você vai ver que você vai viver concurso de uma maneira diferente, tá? Isso que vai impactar não só essas 4 disciplinas, mas outras mais que você vai ver assim, cara, então quer dizer que se eu estudar com qualidade, eu entendo, meu nível de acerto aumenta e eu arrebento na prova. É só isso, arroz com feijão temperado, tá bom? Mas quero fazer esse convite para vocês, vou deixar o linkzinho aqui abaixo. Quem quiser ajudar e participar desse aulão, já que a gente está estudando para concurso, vai ser um sábado o dia inteiro, dia 21 de março, tá? Sábado, o dia todo, vai ter explicação lá dentro, lá da plataforma, para você entrar no grupo, estar junto, vai ter pelo Meet, vai ter gravação também, e aí o pau vai torar lá, venha de chinelo de dedo, inclusive, para você para você ficar mais à vontade, né? Ali na aula, lá no aulão do dia 21 que nós faremos, tá bom? Meu último pedido aí, desse nosso encontro inaugural aqui, do estudo da base do direito administrativo na Constituição Federal.
Tá bom, queridos? Beleza? A galera que tá ao vivo aqui, tudo certo? Né? Nenhuma dúvida? Vi que vocês ficaram mais quietinhos aí. Mas então tá bom. Então, se não teve dúvida nenhuma, eu durmo tranquilo, então. Galera, viram que um único dispositivo, quanta coisa tem, né, queridos? Mas como eu prometi, a gente vai numa dinâmica maior aí na sequência, né? Vocês vão ver que precisa, né, dessas basezinhas aqui. Olha quanta coisa a gente foi tratando, né? Precisa dessa base consolidada, que daí o estudo qualitativo, com eficiência, ele te dá um alicerce bem sólido, galera. Aí não fica, sabe, vou fazer uma prova, desmorona. Não. É sólido. Aí você vai, a parte mais específica das provas, você vai estudar e você vai tirar uma excelente nota nessa parte geral, e a parte específica, muitas vezes, porque às vezes sai um concurso ali, sai outro ali, aí é isso que vai te fazer colocar para dentro, galera. Essa foi sempre a estratégia aí que a gente usou nas preparações, né? Beleza? Então, por hoje é só então, queridos. Obrigado pela presença de todos aí, forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus aí, galera, tá bom? Beijo, meus queridos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Marcelo. Ótima noite. Deus nos abençoe. Fiquem com Deus aí, vamos para cima. Beijo.